Fala, galera, tudo bem? Olha só, nós estamos aqui para quê? Para continuar a nossa revisão 10 estrelas na semana que as pessoas estão mais surtando na vida. Por quê? Porque é a semana do Enem. Hoje é aquele videocast que você precisa assistir na pré-eleção do jogo. Gente, tá tudo na mesa. A gente já entregou tudo que a gente tinha. E se você quer aproveitar essa semana para dar o gás final e ainda não baixou o nosso e-book com os temas, deixa eu te explicar uma coisa, porque, olha só, deixa eu explicar o que aconteceu. O Descomplica foi lá. Essa história, cai no Enem, cai no Enem, professor, o que vai cair? A gente resolveu pegar 5 anos de prova, mais de 900 questões, a gente separou tudo tópico a tópico, falou, você quer saber o que caiu, anjo? Caiu assim tantas vezes, com isso, caiu mais isso, e aquilo ali não caiu, chora. Maravilha. E vai ser feliz. Tá tudo pronto. Essa semana, é isso que a gente tem que olhar, aquilo que mais cai. Então aqui no link da descrição tem um e-book. Esse nosso videocast ele é feito pensando em você, e esse e-book tá ali para nortear tudo que a gente fez. Tem os outros episódios, e esse aqui tá especialíssimo. Especialismo... Espero... E você gostaram aqui, ó. Deixa eu fazer um exercício para começar melhor, como é? Produção, chama fono. Eu tenho aqui o apoio. Acho que eu fiquei nervoso porque hoje o apoio que está aqui com a gente garantindo a troca das câmeras é ele, Paulo Coelho. Está aqui com a gente garantindo a troca das câmeras. E aí a gente ficou assim meio nervoso, mas deixa eu explicar o que vai acontecer. No nosso link da descrição, além de você ter o e-book, você ainda pode já se inscrever para receber as nossas notificações para o Gabarito Descomplica. Saber tudo sobre o dia da prova e ainda já acompanhar o TRI do que está acontecendo. Mas não vou ficar falando muito não, porque é surpresa, porque eu quero chamar logo os convidados. Posso? Paulo, posso, Paulo? É nóis? Vamos lá. Quem está aqui com a gente hoje? Um trio especialíssimo para falar de redação. Se tem uma coisa que você tem que fazer essa semana é olhar para a redação. E eu vou começar com ele, professor, super defensor da norma, certo? Uma das pessoas que deixa... Roaz, Bechara, Pestana, preocupados Bonito com a beça. quanto ele domina a norma. Muso Fitness, Rafael Ormes, olá querido, bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, com essa mesa tão seleta, tão selecionada. Obrigado novamente pelo convite e espero que, enfim, possa contribuir, não só falando de temas e abordagens, mas falando de tudo que é importante, né, para a redação, que vai muito além de você falar bem do tema, né, que fique bem claro. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra estar hoje sentado ao seu lado, inclusive. Gente, ouvir o Ormes falar é impressionante, porque você aprende muito e que você descobre o quanto você não sabia. Exatamente. Ele começa a falar de português e norma e o quanto você não sabia e falou errado a vida toda, eu só finjo normalidade, eu finjo que estava falando certo. Finge que sabia. Mas na verdade não era nada Ou disso. então me calo, às vezes, dependendo da situação, né? Não, eu vou no campo da normalidade. Eu finjo normalidade. Eu falo, claro, com certeza é assim. Sempre sou. E eu quero aproveitar para apresentar mais uma pessoa. Quem? Ela. Quem? Professora de Sociologia e Filosofia, a pessoa que está reescrevendo o contrato social, Débora Andrade! Olá, Débora! Olá, Ormes, olá, Bruninho, olá, Hansen, olá, galera de casa, tudo bem? Bom, é isso, gente. Estamos na reta final, né, Hansen? Estamos na reta final. E falar em reta final, eu quero chamar ela, que está me lembrando a minha idade. É verdade. Conheci Baby, foi minha aluna. Vitória. Sério? O quê? Sério? Você não sabia disso? Eu não sabia. O quê? Na escola, no coleginho. Vi toda a ansiedade do será se vou passar. Foi Vi mesmo. tudo. E agora tá aqui formadíssima, belíssima, professoríssima. Que é isso? Eu quero chamar com vocês. Professora de redação do Descomplica, Bruna Basile. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui ao lado dessa equipe maravilhosa para falar de redação. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, Não tem gente. coisa melhor. Preparar vocês nessa reta final é Agora isso. um detalhe, o Hansen falou alguma coisa sobre a idade dele, por ele, você deu aula pra Eu Bruna, ia né? deixar Foi. baixo, mas Pra mim é pior, porque eu sou mais velho que o Hansen. Sério? Sou mais velho que o Hansen. É. Embora ele seja capaz, já tenha formado família, tenha 2 filhos, eu só tenho uma cachorrinha, eu sou mais velho que o Hansen. Mas Entendeu? vem cá, vocês têm quanto? Vocês têm 30 e 31, né? Eu tenho 3,6. Tem 3,9. Olha isso. Eu tenho 3,3. Vamos deixar quietinho, eu Bruna? acho que eu não Vamos? vou falar Eu quantos acho que anos você eu não tenho. precisa falar, Tá tá? bom. Eu Tá acho que bom. essa é uma Tá humilhação, bom. né? Eu acho que a gente pode concordar. E vamos cair pra dentro, porque agora a gente vai entrar no nosso primeiro bloco. As pessoas estão ansiosíssimas porque a gente vai falar de redação. Gente, redação deixa as pessoas assim num estado de nervo, obviamente pelo valor Sim. que ela tem. Gente, redação é inacreditável como é que se tem uma disciplina que é importante para todo mundo é redação, né? É verdade. É óbvio que ninguém vai bem no Enem se não tiver um estudo equilibrado em todas as áreas. Mas é quantitativo, né? Assim, o valor da redação é realmente muito impressionante
para a prova do Enem. Então, gente, vamos lembrar assim, só para quem ainda está essa semana, até para aliviar um pouco. A prova do Enem, ela tem as suas áreas lá, humanas, linguagens, a natureza e a matemática, e somam 180 questões, essas 4 áreas. Matemática valendo mais que as outras em pontuação final, as outras muito mais próximas, mas redação, ela é a única área que permite a pessoa chegar à famosa nota 1000. Embora até vale a gente discutir depois um pouco dessa pressão do 1000, Sim, mas matematicamente é a única que permite chegar a isso, Só para certo? constar, eu que eu sou de humanas, né? Sou de linguagens. Não dá nem para você gerar número percentual pelo número de pessoas que conquistam 1000. Então, já vou adiantando para ninguém ficar se martirizando, que é o seguinte. Escrever bem, muito bem, não significa tirar 1000. O 1000 é Isso. quase uma ficção. Quando você olha que a prova é feita por milhões e 50, 70 conseguem tirar 1000. Sim. Então, assim, acreditem, É. escrever bem não é sinônimo de tirar 1000. É possível você escrever bem, sua nota não vai ser 1000 e uma nota que vai te ajudar, vai te permitir passar para a faculdade. Então, não se cobrem dessa forma. Não, por favor. Vira um ideal quase romântico, inalcançável. Inatingível, É. né? E o Orme ele já falou uma coisa fundamental, que ele falou assim, escrever bem não garante que você vai tirar 1000 na redação. Porque do Enem é a única parte discursiva. Discursiva, isso. É onde você consegue se colocar no texto efetivamente, né? Porque todas as outras têm até a possibilidade de um chute ali no final se não der tempo. Mas a redação você não consegue chutar. Não deu tempo, não deu mesmo, Não né? deu mesmo. E, gente, a gente também tem que salientar que a redação é uma produção escrita, né? Como vocês falaram que já Sim. disseram, dissertativa, né? Escrita, e que é a única parte da prova em que você pode, de fato, por essa questão do 1000, da pontuação, não estar submetida ao TRI, Sim. que você pode colocar e imprimir, de fato, o que você aprendeu, o que você sabe. Porque o problema do Enem é isso. Às vezes você... se você errou, acertou uma questão, né? Se você acertou uma questão que é uma questão difícil, essa questão ela vale menos ponto por conta do TRI. Porque o TRI sempre tem como pressuposto que as questões mais fáceis valem mais ponto. Então, assim, você não consegue controlar a pontuação, como o próprio Hansen falou, né? Nas outras áreas. Na redação, você consegue controlar um pouquinho o quê? Através da sua escrita, da sua produção. Mesmo você sabendo que escrever bem não é 1000... pelo menos você consegue controlar um pouquinho mais ali na produção escrita, se preparando, né? Calma aí, eu acabei de sentir uma coisa aqui. Eu tô sentindo que esse podcast ele vai transbordar de conteúdo. Sim, muita coisa pra A falar. Luma, que é a pessoa que faz aqui a descrição, ela controla tudo, gente. Na verdade, ela manda, se ela quiser, ela apaga a luz e a gente é obrigado a ir embora. A Luma já tá me olhando. Luma, eu tô sentindo que vai transbordar e essa descrição vai bombar. Então, eu vou começar a fazer umas perguntas para eles agora, e agora é aquele momento que a gente sempre lembra. Por favor, cadê o seu caderninho na mão? Cadê a sua... Gente, olha só, o Enem é essa semana. Se você não anotar agora, eu não sei quando você vai anotar. Então, é agora. Caderninho na mão, tá? Lápis ou uma caneta confortável e escreva certo, porque o Ormes vai estar de olho. Cara, eu vou fazer perguntas para eles agora. Só dizer assim, Competência mentaliza que vai ser a última vez em que você vai estar copiando antes da faculdade, entendeu? Isso. Depois você vai estar na faculdade, e em faculdade o professor dificilmente faz quadro, tá? Vocês se preparem. Você Eles que falando e lute. você ali, ó, copiando louca. Espero que copiando, né? Você não vai confiar na sua memória. Aí não, eles tá? vão lembrar dos professores do ensino médio que faziam um quadro bonitinho Vão e não sentir foram falta. Ela tá falando valorizados. amarga, tá vendo? Ela tá falando amarga. senti Vai o lembrar, vai amargor. sentir Uma falta. amargura, né? Rapaz, eu ia falar isso, eu senti... Eu ia até pedir uma bala pro Paulo Coelho. Paulo Coelho, tem uma bala pra convidada aqui? Eu senti... de caramelo, alguma coisa doce, né? Pra tirar o fel. Tem uma colher de açúcar Tá aí? nervosa. Paulo, tem uma colher de açúcar aí pra convidada? Porque vamos pras perguntas que eu senti o amargor ali, né? Total. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer perguntas super diretas pra vocês, pra gente introduzir o assunto, tá? E eu já quero avisar uma coisa pra vocês. O bloco 2 de hoje vai ser recorde de audiência, hein? Eu já vou criar um spoiler pra fazer uma antecipação. Redação, né? Sabe qual vai ser a antecipação? Vamos falar de grandes temas, grandes apostas, grandes possibilidades para a prova do Enem. Se tem uma coisa que deixa a pessoa Temas tensa, quentes. é isso. Vamos falar dos famosos hot themes. A Luma sempre pede para eu trazer uma expressão em inglês, tá? Ela acha que eleva o nível da conversa. Então, nós vamos ter o segundo bloco com hot themes. Vamos lá? Para começar, eu quero fazer uma pergunta, super jogo rápido, para Bruninha. Pode Bruninha, falar. por que o Enem valoriza tanto a estrutura quando a gente fala de redação, assim, tipo...
Dá pra ir sem saber isso? Porque as pessoas geralmente piram no tema, né? Sim. Tá todo mundo tenso pelo tema. Uhum. Mas o Enem, ele joga a estrutura como principal ponto. Posso falar isso ou não? Pode falar, assim, o tema é muito importante, é óbvio, a gente tem que levar a nossa bagagem de conhecimentos para a prova, mas a gente também precisa ter noção da estrutura da redação do Enem. É introdução, é desenvolvimento, isso é comum em todas as provas de redação, a gente tem o início, o meio, só que o final do Enem, ele começa a modificar porque a gente tem a proposta de intervenção. Então é interessante eles saberem um pouco disso também. Você não pode esquecer que você vai ter que propor algo no seu texto, né? Propor o quê? O Enem sempre vai dar um problema e aí esse problema tem que ser amenizado, né? Muita gente fala assim, tem que resolver o problema que o Enem lançou. Como assim eu vou resolver se nem o governo sabe sobre isso? Não, você não precisa resolver o problema, mas pelo menos amenizar, né, os impactos ali dos problemas que você mencionou ali no seu texto. Até porque se a gente tivesse solução, a gente venderia a solução. venderia. Não é um negócio de graça. Assim, PEC, né? um Toma, pack de leva. soluções, um pack de Imagina. intervenções. E a gente estaria gravando em Maldivas agora. Já que você for de estrutura, só para complementar o que a Sim. Bruna disse, acho que muita gente, de maneira desatenta, a gente cai de paraquedas para fazer a prova. Tô fazendo prova. Cara, é uma dissertação, pelo amor de Deus. Não vão fazer uma narração. Tem a galera que importante. começa a contar história. Pô, é um erro meio primário. A galera que está se preparando não comete esse tipo de erro, mas a galera que cai de paraquedas... Aí lembrei, hoje até nem vai fazer. Galera, pô, pelo amor de relato Deus, de opinião. respeita a estrutura. Um relato. Não é só a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão em que haja proposta de intervenção. É respeitar a estrutura de um Isso. texto dissertativo argumentativo. Um texto coeso, Tá? né? E aí depois Faz você vê sentido. ingredientes como coesão, coerência e tudo mais. Mas é uma dissertação. É importante respeitar o gênero do texto, tá? O modo de organização do texto. E você falando isso, eu acho legal também as pessoas entenderem uma coisa. Respeitar a estrutura é óbvio, você precisa até porque é bem direcionado. O Sim. Enem não deixa aberto para você escolher Não, a estrutura. Só não que é a uma Unicamp, coisa... a Unicamp te dá opções de Exato. gêneros Você pode textuais. escolher um dos dois temas. né? Inclusive. Desculpa te interromper, Pedro. Não, mas não é isso. Uma coisa que eu ia te perguntar é exatamente, Ormes. Além disso, além de conhecer a estrutura que eu preciso produzir, eu preciso saber sobre qual ótica eu vou ser avaliado. Então, assim, as pessoas sempre falam nas tais competências que vão ser exigidas na prova. Você consegue fazer isso rapidamente, só para a gente lembrar o que vai ser exigido na hora de pontuar o aluno? São 5 competências. A competência 1 é de norma, né? Respeita a norma padrão. Não vou ficar dando exemplos. Respeita a norma padrão. É isso. Não vá se expressar como você se expressa no dia a dia, a menos que você seja o Machado de Assis, pouco provável, né? A competência 2 diz respeito ao entendimento e à compreensão do tema. Detalhe, isso tem que ser demonstrado desde a introdução e você tem que criar argumentos depois que tenham a ver com esse tema para depois gerar a solução. Tudo tem que estar linkado, conectado, tá? Compreensão do tema, né? A competência 3 tem a ver com a sua habilidade de argumentar, ser capaz de inserir repertórios, Sim. conhecimentos diversos, as citações que vocês usam em adequação ao argumento que você está criando. Então, é a capacidade de argumentar e articular conhecimentos diversos, ok? E o item 4 é coesão textual, como você liga palavras, você liga orações, você liga frases, você liga períodos, você sabe usar um pronome para poder realizar a retomada de uma informação, uso do pronome relativo cujo, um monte de coisa que tem a ver com conectar as partes do texto. Sim. Tanto a competência 1 quanto a 4 são muito técnicas, elas envolvem conhecimentos gramaticais. E, finalmente, a competência 5 não é de conclusão, é de proposta de intervenção que tem que aparecer na conclusão. Por isso é importante você já... Às vezes a galera se coça para já sair oferecendo durante o texto resolução. Sim. Tem que problematizar ao longo do texto para, assim, na competência 5, você fazer a proposta de intervenção. Tá? Então, norma padrão, compreensão do tema, argumentação, coesão e proposta de intervenção. Você falando assim, parece que me vem um monte de alunos já falando aquilo que a gente costuma ouvir deles. Na época da proposta de intervenção, os alunos, além disso tudo que vocês falaram, eles ainda dão uma leve preocupada, dá aquela ansiedadezinha de buscarem sempre as referências externas. Isso é uma coisa que, eu não sei, até perguntar para vocês, tem que ter uma referência externa? Tem que ter uma citação? E aí depois eu vou jogar para a Debbie a pergunta que é, como é que o aluno, em meio a tudo que ele já faz, Debbie, seleciona quais são essas referências que ele deve não guardar, não sei se esse é o termo certo, mas estar familiarizado para ser capaz de discutir? Então, jogar para Bruno e Ormes. Tá. Tem que ter uma referência externa, histórica,
citação? Tem que ter? Como é que é? Tem que ter um repertório, e esse repertório tem que ser pertinente ao tema. Tem muita gente que pensa também, vou decorar uma citação, né? Taca Aristóteles na redação e acha que tá arrasando. Mas a gente tem que pensar, Aristóteles, ele fala do nosso tempo? Não. Então, por exemplo, no último tema que falava sobre registro civil, será que Aristóteles tinha conhecimento do registro civil? Então, ele é pertinente ao tema? Não. Então, as citações, elas são importantes, mas não são os únicos recursos que podem ser utilizados. Então, tem muitos exemplos também de redação nota 1000 que eles tiraram, né, a nota máxima, mas não tem nenhum tipo de citação. Então, tem outras estratégias argumentativas também, como exemplo, a gente usar um dado histórico, geográfico, literário, sociológico. De um filme que você menciona. Análises jornalísticas também, né? Coisas que passaram na televisão que eles lembram também podem ser usados, podem ter essa referência. E um detalhe, é importante que galera que decorei essa citação, isso é uma coisa maravilhosa. Então, a pessoa não tem a ver com o tema e a pessoa dá um jeito de enfiar a citação. Isso fica muito tosco, muito bizarro. Eu me lembro de um aluno que uma vez veio com uma redação que estava associada... Calma, gente, calma. Uma coisa de cuidado com a natureza, não, tá? reciclagem, eu nem lembro. Ele foi meter um Rousseau. Falei, o que Rousseau tá fazendo aqui? Não cabe, sabe? Não orna, não orna. Ormes, eles já estão chorando. Já estão chorando. Cara, tem uma coisa assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem, tinha uma redação que eu lia semanalmente e começava. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E aí só colocava o tema ali. Isso não é pertinente, não pode. E aí fica desconectado, fica desconexo. E aí um ponto que é importante é entender que quando você tem a citação, mas você não lembra letra por letra, né, ipsis literis, como está lá na citação, você pode parafrasear. Você pode pegar a ideia de alguém, da citação que você não lembra exatamente, mas lembra a ideia e dizer que pertence à pessoa tal. Isso é legal. Você tem até mais valor, né? Porque você está mostrando que você entendeu aquela citação e você se apropriou daquilo, né? É isso. Bom, sobre a sociologia, né? Tem muito a ver com o que vocês falaram até aqui. Realmente, em filosofia e sociologia, Ormens, Bru, isso acontece muito. Os alunos têm esse hábito, né, errado de gravarem citações soltas, aleatórias de pensadores e que, como a Bruna falou, né, Ormes acabou de falar aqui, isso dá uma bronca em vocês, tá? Não são pertinentes, até porque muitas das vezes, como a Bruna falou, essas citações são anacrônicas, né? São citações que falam sobre coisas, sobre assuntos, sobre problemáticas que não têm a ver necessariamente com o que está sendo abordado no tema da redação. Então, assim, eu acho que vocês têm que muito menos estarem preocupados com gravar citações, gravar frases de impacto, sei lá, de tipo o pensador UOL, e estarem muito mais confortáveis com a compreensão, o máximo possível, né, com a compreensão social, política, cultural, né, assistir bastante aula de sociologia, filosofia, história, geografia, atualidades, né, ter um repertório que te possibilite argumentar sem necessariamente você citar. Você pode trazer exemplos, como a Bruna falou, né? Então, assim, dentro disso, eu costumo dizer o seguinte, vocês podem usar filosofia e sociologia de duas maneiras, tá? A primeira maneira é para enriquecer o vocabulário de vocês, tá? É para vocês usarem termos, ideias que vocês poderiam falar de uma maneira mais, né, sei lá, coloquial, e que você vai trazer com um conceito, né, uma palavra um pouco mais bem elaborada e que você vai agregar no seu texto. Então, primeiro é trocar. Vou dar um exemplo. Ao invés de falar pessoas de um lugar, falar sociedade civil, sabe? Tá entendendo? Então, você trazer um conhecimento, você mostrar para a banca que você tem um conhecimento. Obviamente, se você tiver segurança para fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, não escrevam palavras ou usem conceitos que vocês não tenham certeza, porque senão isso vai passar uma pedância para a banca e vocês ainda vão passar vergonha porque, né, vão usar a palavra de forma equivocada. Então, se você tem segurança, usa porque você pode fazer essa troca, você vai trazer um conhecimento. Segunda coisa você usar esse conhecimento ou para você desenvolver a sua tese lá na introdução, ou para você explicar os porquês da tese no desenvolvimento, tá? Eu mesma, a gente faz aqui o gabarito todo ano, né, do Descomplica, já peguei o tema persistência e agressão à mulher,
E na minha tese, dentro da minha tese, a minha tese foi basicamente que a mulher, ela continuava sendo vista como inferior porque ela ainda continua sendo vista como sexo frágil. Os meus porquês, os dois argumentos no desenvolvimento foram sociológicos e filosóficos. Sim. Um foi a questão da cidadania, de que a mulher continuava sendo vista como inferior porque ela só ganhou essa cidadania apenas no século XX, enquanto o primeiro homem ganhou no século IV a.C. E o segundo foi a própria ideia, uma explicação da ideia de mulher como sexo frágil, onde eu citei Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Por quê? Porque acredita-se ainda que essa mulher é o sexo frágil, é inferior. Ou seja, eu usei filosofia e sociologia não para citar de forma solta, Sim. como Ormes e Bruna falam. Contextualizada ao Eu tema. contextualizei. Então, acho que vocês podem usar dessas duas maneiras. Ou enriquecer o vocabulário, ou trazer uma argumentação que explique, né, essa tese, ou até mesmo, de repente, né, se você se sentir confortável, usar essa argumentação para criar a tese. Tá? Eu tô imaginando Muito a pessoa que tava com a frase do John Locke com vergonha agora, escondendo aqui não, embaixo. gente, assim. pelo amor de Adeus, Deus. Locke. A pessoa preparou a frase do John Locke para qualquer tema. Qualquer tema. coisa. John Locke fala de qualquer coisa. Aí uma coisa que a Propaganda Debbie infantil. falou, John Locke debateu demais. importantíssima para adquirir repertório e vocabulário. E isso é avaliado também na competência número 1. O vocabulário que você coloca e é empregado de maneira perfeita ali, né? Faz sentido com o contexto, também agrega nota. Rapaz, olha só, eu já tô aqui suando, porque muita coisa já veio. Muita coisa já veio. E agora eu quero contar uma surpresa extra que a Luma, que é a pessoa que toma conta disso aqui, ainda não sabe. Essas são as partes que ela começa a ficar tensa. Faz surpresa pra ela. Surpresa pra ela e que vai pra todo mundo. Sabe por quê? Porque eu descobri que quando você fala uma coisa no ao vivo, Ormes, as pessoas precisam botar. Você sabia disso? Sério? Caramba. Eu vou lá. A gente tá aqui. Aí eu lanço. Eu Aí, tô aí, esperando por esse momento. aí a produção, ela descobre que vai ter que fazer aquilo que eu falei que eles iam fazer. Ai, meu É brilhante. Eu não sabia disso. O poder Quem- do ao vivo. Não, quem me contou foi Paulo Coelho, que tá aqui com a gente diretamente. A gente vai botar no link Esse é da o descrição. empoderamento da pessoa que sabe que não vai ser demitida. Quando É ela tem verdade. essa Faz você consciência, isso. ela faz esse tipo de coisa. Eu fazendo Ela isso. apronta com os superiores. Tá de par, eu quero chegar a esse nível de poder aqui, hein? Eu sou novo na instituição. Muito obrigado. Faz você isso. Muito Vai direto obrigado. pro RH assinar a demissão. Ó, e sabe quem fica feliz? Os alunos, porque a aluna se vira com o time dela e bota lá. E sabe o que ela vai botar pra vocês? Um outro e-book que eu acabei de ter ideia. Que bacana. A gente precisa reunir essas informações de redação num e-book para você baixar. Eu acho. Porque assim, beleza, Importante. vocês trouxeram várias coisas muito importantes. As pessoas estão anotando, porque elas não são doidas. Tá na semana do Enem. Beleza? Caramba. Tá anotando. Mas a gente pode ter um e-book para a pessoa baixar. Então a Luma acabou de acenar que ela assinou, parecia desespero, mas eu vou entender como um sim. Então vamos ter um e-book com estrutura, exemplo, tema de Tudo. redação para você. Aqui na descrição é só você clicar que a Luma tá ali tomando um remedinho e ela vai arrumar isso para você. E agora eu Esperando por quero aparelhos. quero ir pro bloco 2, que é um desafio para vocês, que a gente vai chamar agora de as apostas da Desco. O que que é isso? O que que vai acontecer? A gente está aqui debatendo, vocês são mega especialistas, mas não dá para desconsiderar o fator momento, concorda? O aluno ele vai passar por uma leve tortura que ele fica como? Com a prova de cabeça para baixo, Sim. não pode virar, ele não pode falar com ninguém, não tem mais celular, ele fica olhando para aquela prova, O surto do nada alguém vira para você e fala, valendo, a pessoa vira e vai igual uma louca no tema da redação. Todo mundo faz isso, né? E Todo tá mundo tão faz nervosa que ela passa 4 minutos só pra entender onde é o tema. Onde é o Porque tem um monte de texto e a pessoa fica Imagem. completamente Que perdida. Mais Isso. 10 pra entender o que tá sendo pedido. Texto 2, aí tem uma imagem. Aí a pessoa dá uma bugada, né? Mas daqui a pouco ela entende o tema. Vamos fazer uma brincadeira dessa com vocês. Eu vou fazer uma pergunta pra cada, vocês vão ter 1 minuto. Por quê? Porque o aluno, na hora, ele tem que pensar rápido. Sim. Ele não sabe qual é o tema. Ele Será que abre eu a... tenho roupa para este O quê? evento? Ele abre a prova e tem que falar sobre aquilo, tá? Se a Luma vai lá e abre, tá escrito assim, link da descrição, ela começa a ter um nervoso ali, porque ela não sabe o que Uma vem. síncope. O que eu vou fazer com vocês? Eu tenho aqui 10 temas. Os alunos vão amar essa parte. Tenho 10 temas, em que cada um de vocês vai ter 1 minuto para responder a pergunta, Vão ser simulando... 3 horas hoje, né? Senhor dos Anéis aqui, né? Bota a trilogia e vai, ó. Batman. Não, mas é por isso que vocês vão ter 1 minutinho, eu vou botar o relógio pressionando vocês em cima da mesa. Caramba. Caramba, eu vou começar Complicada a... essa parte.
Acabou. mas o Acabou. aluno ele tem que pensar Eu sou de rápido no humanas. dia. Eu sou de Mas se o aluno humanas. tem que pensar rápido no dia, vocês vão ter que pensar rápido agora. Tá certo. Tá bom, tá É um bom. exercício É um de desafio. empatia na semana do Enem. Me sinto Paulo pronta. Coelho tá ali falando comigo, você tá certo, A garoto. gente pode se ajudar? Como é que é isso? Pode? Pode. Pode. Dentro do É. minuto, mas pode. Tá bom. Tá pronto? Vamos começar? Gente, vamos lá. Vou deixar aqui o cronômetro preparado. Já vou avisar que a primeira pergunta vai pro Ormes, para ele se preparar. Ormes, você abriu a prova e o tema foi... Vamos botar uma música de suspense? Isso é música de suspense? Música de suspense. Vamos lá. Os desafios da educação de jovens e adultos no Brasil. Gente, vamos lembrar que quando a gente fala do EJA, Educação de Jovens e Adultos, ela é um desafio porque ela fala de uma categoria da sociedade que está longe daquela que a gente imagina naturalmente ser a estudante. E que a gente imagina naturalmente ter outras responsabilidades da vida adulta. Mas que totalmente precisa estar incluída nos pensamentos sobre educação, inclusive na faixa de jovens e adultos. A pergunta com 1 minuto para o Ormes é: Ormes, nesse tema, os desafios da educação de jovens e adultos no Brasil, quais argumentos nós poderíamos usar neste momento? Iniciei 1 minuto. Então, pensando em 2 argumentos, né, para fazer cada parágrafo, eu acho que o primeiro deles seria, eu falaria a respeito da necessidade. As pessoas em geral, né, que você mencionou, pertencem a grupos que têm necessidade de trabalhar e por isso se afastam de estudo. Então, enquanto a necessidade de comer, de morar, de viver, de sobreviver, prevalecer em relação A estudar, né? a estudar, a você pensar no... Enquanto você está conectado a sobreviver no presente, você não vai pensar no futuro. Então, a ideia que eu trabalharia seria essa, num parágrafo. No outro, eu acho que eu mencionaria uma questão que é estrutural grave do país, que é falta de um plano nacional de educação básica. Mesmo Sim. quando houve aumento, que fique claro, de número de universitários no Brasil, aumentou o número de analfabetos funcionais, porque a educação básica continuava muito ruim. Sim. Enquanto não houver um plano consistente de investimento maciço de educação básica, com bolsas e paranã, incentivar a ciência, isso não se conserta, não se resolve. Então, eu faria Muito bom. 2 Ministro parágrafos. presidente, pronto, ó, já 59 ministro do- Tentei segundos. dizer o que, temos, eu ministro falaria da em cada Educação. um, né? Em cada parágrafo. Temos o 59 presidente segundos. aqui e o ministro da Educação Que ali. isso? Gostei. É isso. Agora vamos pressionar a Deb. Deb, Vamos. você levantou uma bola que ficou perigosa para você nesse nosso jogo. Você fez um esquema tático que pressionou você no jogo. Porque a Sim. Deb falou o seguinte: a ideia da sociologia e filosofia é conseguir contextualizar dentro do tema que lhe foi pedido. Agora eu que Desse- lute. Adivinha o que eu vou pedir para você, Deb? Adivinha. Em 1 minuto. Repertório. Consegue contextualizar a questão da educação de jovens e adultos? Como você traria referências para isso? Iniciamos. Vamos lá, gente. Primeira coisa, eu não tô me sentindo nem um pouco... A primeira coisa... Não, a primeira coisa é que... Eu acho que a minha participação aqui eu acho que vai ser muito mais trazer citações, trazer argumentações filosóficas e sociológicas. Dentro desse tema e dentro do que o próprio Ormes já trouxe aqui como possíveis porquês, né, para uma possível tese dessa temática, eu citaria Pierre Bourdieu, tá? Amo, muito Que bom. é um sociólogo francês, que fala sobre educação e que justamente analisa a questão de como a educação, ao invés de ser uma porta, ao invés de ser uma janela, né, ao invés de ser uma forma de você diminuir as desigualdades sociais, a educação acaba não sendo suficiente para interromper esse ciclo de exploração e desigualdade social. Como o Ormes falou muito bem, né, sobre essa questão de que a educação, muitas das vezes, ela acaba não sendo a prioridade, as pessoas têm que trabalhar, né? Então, eu acho que usar Pierre Bourdieu vai ser um caminho muito bom. E aí vocês podem citá-lo e pode falar sobre educação e como que a educação não é suficiente muitas das suas vezes. Ó, Muito o bom. VAR acabou de falar que o gol dela foi invalidado, tá? 1 minuto e 14. 14 segundos. Foi 14 bonito, segundos. foi um gol bonito, mas Mas foi invalidado Foi pelo VAR. validado. Chama minuto o VAR, 14. Débora. Agora, eu Chama o fiquei VAR. chocado, Paulo Coelho, eu fiquei chocado como é que você mete uma palavra que parece francês no meio e fica chique. Eu vou começar a incluir palavras em francês no meio do nada. Pierre Tá bom? Bourdieu. Gente, agora o nosso próximo desafio, Sutiã, será Abajur. será para a Bruninha. Croissant. Abajur. Vamos lá. Bruninha, Amo. vamos lá. A gente pode falar de boas referências nesse tema, tá? Tá. De onde eu tiraria minhas referências para esse tema? Você terá 1 minuto, croissant. Primeiro, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 9394. Lei 9394. Como você decorou? Meu aniversário.
tá? Já acabei falando minha idade aqui. Espero que eles não façam conta rápida. E o que essa lei ela vai falar? Vai falar sobre diretrizes da educação brasileira. Então, a gente tem o seguinte, até os 17 anos, né, o estudante deveria ter terminado o seu ensino médio. E o EJA, ele vai falar sobre essas pessoas que saíram da escola no seu período, né, de até os 17 anos, e por que eles saíram. Tem muitos casos que envolvem isso. A gente tem agora a pandemia, a gente tem a necessidade de trabalhar, né, para auxiliar suas famílias. Tem também questão de bullying, de violência contra essas pessoas que faz com que elas saiam dessa escola. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem uma lei, a gente deveria ter, né, esses alunos utilizando essa idade para terminar a escola e temos problemas em relação a isso. Então, podemos usar Pierre Bourdieu para destacar a importância da educação e, né, pensar como proposta de intervenção esse retorno deles para a escola e a permanência deles na escola. Foi um belíssimo gol, mas o VAR acaba de invalidar esse segundo gol também. Eu fiquei influenciada pela Débora, né? Só Rafael Ormes pontuou no nosso Cara, primeiro gente, tema. não, mas Eu olha, falei- vai ter... É o rei da concisão. Real, olhando É. o seu tablet aí pra ver o horário. 58 segundos, por enquanto só Ormes fez o primeiro gol. Até Vamos, porque são 10 temas, né? São É. 10 Eu falei do temas. Senhor dos Anéis, vai ser É. real, hein? É. Vocês vamos para o Olha. próximo tema que eu acho que as pessoas estão amando, hein? 15 em 15 Eu tenho segundos, certeza. vira outro minuto, daqui a pouco vira outra hora. É isso. Entendeu? Isso aqui é interdisciplinar, É né? isso. De grão em grão, em ferro será ferido. E eu não vou esquecer sempre uma palavra em francês, porque eu acho que elevou o nível. Fala tu, Paulo Coelho. Certo? Vambora, gente. Segundo tema, nós vamos falar sobre os desafios para o combate ao vício em celulares na era tecnológica do Brasil. Você que está vendo isso aqui mexendo no celular, para. Para, porque você é o E se exemplo estiver vendo vivo no disso aqui. Olha só. Não, se estiver vendo no celular, tudo Aí bem. Aí mas- não, continua. continua. Aí continua. Mas aí não é vício, você está aprendendo. Ó, É, isso aí. os desafios para o combate ao vício em celulares na era tecnológica no Brasil. Esse é o tema. Vamos manter a ordem? Pode ser? Pode, Ficou pode. confortável? Vamos começar com ele, Rafael Ormes. A pergunta para você diante desse tema é: quais argumentos poderíamos usar para falar do combate ao vício na era tecnológica? É o combate. Parou? Vamos lá. Zerou? Eu Foi! acho que o primeiro deles que a gente pode mencionar, no caso do Brasil especificamente, é que num país em que as pessoas carecem de muita coisa, carecem de lazer, você, parcela expressiva da população não consegue, sei lá, pagar para o cinema, mas consegue acesso, sei lá, pelo Wi-Fi ou o que quer que seja, consegue até. Então, acaba funcionando nesse caso o apego pelo telefone, o uso pelo telefone como lazer, um passatempo, porque as pessoas não conseguem acesso a outras coisas. Ah, mas tem gente que é viciada em celular, mas não é por causa disso. Tudo bem, mas uma parcela expressiva é. É considerável esse número de brasileiros. Eu diria que a maioria. E o segundo item que eu acho que eu posso considerar que é o seguinte: as pessoas não tratam, como segundo parágrafo, uma questão mais... uma questão maior que eu posso dizer, que não se trata o vício em celular como se trata o vício em bebida, Sim. ou se trata o vício em cigarro. Então, enquanto não tratarem esse ponto, né, essa questão como um problema, ninguém vai se preocupar em resolver. Não é um problema. Se não problematizarem, eu não vou resolver. Não tem equação para resolver. 58 segundos, O rei validado! da concisão. Agora é uma questão de honra, gente. Tá, detalhe que eu estou tentando sempre segmentar, vocês escolhem qual vai ser a ordem. O primeiro que eu mencionei era bem relacionado ao Brasil e o outro mais amplo. Aí você vê a ordem sim. assim, eu normalmente deixo mais amplo para o segundo parágrafo. Vou Tá? aproveitar Que isso? essa sua organização e vou citar 2 sociólogos, então. Então, vambora. Nem precisa, é porque ela está esbanjando, viu? É. Um só É. basta. Prepara seu Um é termo em francês. francês. É. Tem que ter um termo em francês agora, Calma, eu segura, aprendi isso. calma, calma. Tá. Cismar com francês o dia inteiro. Ó. Calma, gente. Para o tema, os desafios para o combate ao vício em celulares na era tecnológica no Brasil. Débora, por favor, você pode dar pra gente algum contexto histórico, sociológico, filosófico para falar Posso. disso, valendo 1 minuto, Museu do Louvre. Bom, seguindo essa mesma ordem, nessa mesma não ordem, né? Acho que é o mesmo raciocínio, tá? Já criado aqui pelo Ormes, é como a gente não tem uma cultura ou uma defesa ou uma estruturação de um cenário cultural, né, na nossa sociedade, as pessoas acabam sendo engolidas por uma cultura do entretenimento. Uhum. Que é essa cultura do entretenimento fútil, vazio, raso, que, por exemplo, é debatido, é falado pela escola de Frankfurt por sociólogos como conheço esse Adorno e aí. Horkheimer. Essa cultura do entretenimento, tá, gente? Ela faz parte do cenário de indústria cultural. Então, quando você, sei lá, só vê reality shows, quando você não tem acesso a uma cultura mais ampla, erudita, você foi, de alguma maneira, engolido por essa indústria cultural. O segundo cenário é basicamente de Sociedade em Rede, de Manuel Castells.
Aí quem quiser pesquisa, né? É isso aí. A Débora não tem mais tempo. E a Débora fez seu primeiro gol válido. E isso que a Débora falou, só quero complementar de maneira bem grosseira. O smartphone, ele é a nova TV. Sim. O que um dia a TV fez, né, de aficionar as pessoas, a propósito, é aficionar e não É aficionar. a nova caverna de Platão. Aí ela já tá... Já acabou. É sobre Isso, isso. literalmente, a indústria cultural. Eu fiquei aficionado. E olha, gente, só, de verdade, o primeiro argumento dele que ele falou, isso cai total, assim, muito bem com a indústria cultural. Então, faz do jeitinho que o Ormes falou, né, sobre essa questão da taca carência Adorno, cultural. né? E já cita o quê? Adorno. Horkheim é difícil escrever, gente, não tentem. Então, vai no Adorno, tá? Que é mais fácil. Já cita um Adorno, entendeu? E Escola de Frankfurt, indústria cultural. Já caiu muito bem com o que ele falou. Já no segundo momento, Ela tá maravilhoso roubando meu também, tempo. Eu tô sentindo que ela tá fala roubando. Manuel Castells. Eu tô sentindo que ela tá Ela roubando. está roubando ali, que eu percebi. Eu vou chamar o VAR de novo. Eu fiz Ah, 55 segundos. Tá bom. Depois que acabou, acabou. Eu fiquei percebendo, eu falei, eu acho que eu tô sendo iludido. Eu, na verdade, só complementei para falar da seu Smart TV, que é a nova televisão. Né? Smart Foi Eu ótimo. aproveitei que smartphone. você falou aí, ó. É. Gatuna. Eu vou passar pra Bruna agora. Vai, vamos. Ó, Referências. vou passar pra Bruna. Bruna, vamos buscar as referências para um tema como esse? Vamos buscar. Zerei, prepare-se, très bien. Vamos lá. Temos o seguinte: redes sociais e o foco, a faixa etária da utilização dessas redes sociais. Instagram, TikTok. TikTok, a faixa etária desses usuários é de crianças. E o Instagram de adolescentes. Então, a gente começa a ver também esse vício sendo trazido para eles desde muito cedo, né? A gente tem perfis ali que pais criam para os seus filhos e eles continuam nesses perfis durante muito tempo. E aí, para complementar o que o Ormes também falou sobre a necessidade de combater isso, a gente tem o Instituto de Psiquiatria, se não me engano, do Hospital das Clínicas, ele já tem uma ala para tratar viciados em internet e dependência com o telefone. Então, isso é interessante para pensar numa ampliação para outros estados também. 50 segundos, temos um recorde. Foi o gol mais rápido Gol dessa mais Copa aqui. rápido. Maravilhosa. Todo mundo pontuou nessa, que delícia. Tá Até bom? que enfim, né? Tem que, enfim. Parabéns. Vambora. Parabéns. E já que a gente falou de vício, inclusive vocês citaram isso, a gente pode fazer uma ponte. Interessante, o Rafael Ormes falou. A gente ainda não trata a questão tecnológica do celular como um problema. Vamos falar de uma coisa que é considerada como um problema, até para os alunos fazerem uma ponte no tipo de comentário que a gente vai fazer. O próximo tema é desafios para o combate ao tabagismo no Brasil. Bem diferente. Pronto? Diferente. Vamos lá. Vamos preparar. Zerei aqui. Preparar. Rafael Ormes, você tem 1 minuto, d'accord? D'accord. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Brasil já foi muito bem sucedido no combate ao tabagismo, tá? Com campanhas bem massivas, aumento dos impostos, adoro imposto nesse país, esse vai até valer a pena, em cima dos cigarros, em termos globais, houve proibição muitos países proibiram propaganda de cigarro em carro de Fórmula 1, não sei se vocês lembram isso. Então, acho que isso gerou uma acomodação e a falta... Então, entenda, o bom trabalho feito gerou uma acomodação e pararam de falar da questão como se ela resolvida estivesse. Perdeu ênfase o combate ao problema. Então, trataram como algo menor ou algo que não era mais problema. Esse é o primeiro item. E o segundo é um lance que já acontecia no passado, eu não vou falar muito para entrar no de vocês, que é o cigarro voltar a ser uma moda, uma coisa meio jovem. E esse lance dos cigarros eletrônicos, Escolada. que aí você tem o cigarro, o tabaco com elemento eletrônico que Sim. atrai jovem. E quando você ataca o jovem, danou-se. Temos 57 segundos. Ormes fez gol em todas as tentativas. Ficou claro que eu falei que são 2 itens, né? Que eu falei do desleixo, Ficou. a acomodação e depois estão atacando Ficou jovens. ali, ó, roubando. Ninguém seu- fala quando ele Não, tá só para roubando. saber se ficou claro, Ah, vocês entenderam. O seu poder de Por exemplo, comunicação é eu esplêndido. já faria referência, eu faria alguma comparação do que aconteceu no passado com o cinema norte-americano, cinema. Boa. Eu não vou falar porque já entra na parte de referência. Então eu vou acabar extrapolando, né? Mas Eu- pode Gente, ele é muito complementar elegante, depois. né? Não, né? eu senti um leve golpe, eu senti um leve golpe dele falando assim, por exemplo, eu não falei da figura da Marilyn Monroe com sua piteira, né, relacionando o hábito do fumar Vocês a estão uma tudo coisa, no gatunos. né? Eu percebi também. Aqui, ó. A arbitragem vai ter dificuldade, Paulo Coelho. A arbitragem vai ter dificuldade nesse jogo. Deb, tabagismo no Brasil. Difícil, hein? Puxar pro lado das humanas, sociologia e filosofia. Mas o desafio foi lançado jogo a jogo, hein? Jogo a jogo, iniciei. Então, justamente, para falar sobre isso, eu acho que a gente tem que refletir muito sobre a sociedade do estresse.
sabe? A gente vive uma sociedade de pessoas estressadas, completamente estressadas por diversos motivos, inclusive, dentre eles, a própria questão do vício nos celulares, né? O vício, qualquer tipo de portáteis, né? Não só celular. Tablets, computadores. Outra coisa, além dessa sociedade viciada em celulares, internet, em redes sociais, a gente também tem uma sociedade que trabalha porque está dentro de um sistema capitalista, né? Então, acho que sociologicamente falando, a gente pode falar sobre a sociedade do cansaço, a sociedade do estresse, que faz parte de um cenário de exploração do trabalhador, faz parte de um contexto de uma sociedade capitalista globalizada. Caraca, muito bom. 50,91. A Debbie tá na reação, Ormes. Ela vai atrás de você. E aí, lembrando que os vícios estão muito associados à ideia de escapismo de alguma coisa, né? Relacionar com a literatura. Então, assim, dá para você fazer, embora não seja sociologia, você pode associar isso a um conteúdo romântico, sabe? Que era comum, a postura de escapismo, de evasão. Fuga, né? E entra de novo Emmanuel Castel, gente, que é o sociólogo que fala sobre sociedade em rede. Então entra de novo essa questão do estresse e tudo mais. E estávamos até conversando antes, né, do videocast sobre como que isso voltou no mundo pós-pandêmico. Fecha em mim, Paulo Coelho. Estão tentando me dar golpe o tempo todo. Eu tô falando pra essa câmera aqui. A gente combinou antes. Pro próximo podcast, Luma, vai ter no link da descrição um cartão amarelo e um vermelho pra mim aqui. Eu tô sentindo dificuldade na arbitragem hoje. Não tá fácil, é porque tá interessante. Aí eu mesmo me pego preso assim, aí eu... Eita, Aí olha pra Luma, Olha o tempo. Mas tá muito bom. Mas vamos lá. Bruninha, pronta? Vamos para as referências? Vamos. Zerei. 1, 2, 3 e... Croque-monsieur. Valendo. Primeiro, tem um filme muito legal que fala sobre tabagismo e vício de cigarro, Obrigado por Fumar. É muito interessante, eu acho que vale a pena vocês investirem aí alguns minutos do dia de vocês para vocês assistirem. Também temos digitais influencers, né, utilizando cigarro eletrônico. E aí o tabaco, né, o tabagismo tem voltado muito com isso. Outro dado interessante é que o INCA fala que o câncer de pulmão é uma das doenças evitáveis, porque muita gente adquire, né, tem essa doença por conta de uma coisa que você mesma provocou, né? Você foi atrás disso. Também outro caso interessante são das pessoas que são os fumantes passivos também, morrem muito por causa de um vício que não possuem. Então, é interessante a gente ter essas referências e pensar na proposta de intervenção. E aí eu falei pra vocês, né, também tem a cantora Doja Cat, que ela teve problemas na laringe por causa de cigarro eletrônico. Então, pesquisem, não dá mais tempo. Não. Cravado. 1 minuto, valeu. Todo mundo pontuou de novo. A referência de Obrigado por Fumar é sensacional. Muito bom. Quem não assistiu esse filme, ele fala sobre a indústria não só de cigarro, mas das armas e das bebidas. Sim. Personifica em 3 grandes gerentes dessa indústria e eles debatem as estratégias. Fazendo uma referência rápida, uma marca de cigarro eletrônico ela foi proibida nos Estados Unidos, principalmente porque a sua comunicação começou a ser mais infantilizada para ter um cliente por mais tempo. Sim. Você convence pessoas mais novas a começarem a consumir aquilo para que aquele negócio dure mais tempo. Inclusive, várias E críticas. a gente sabe que a rede, a criança entra em contato, o troço está circulando ali. Não adianta dizer, proibimos a propaganda na TV, mas tá, e aí? Na internet? A coisa... Como é que não faz? tem uma regulação dessa Não tem, publicidade não tem, nos stories, né? Posso contar pra vocês a minha única história com cigarro? Eu juro que é muito curta. Eu devia ter 9 anos, não tinha 10 anos. Meu pai sempre fumou, né? Meu pai fuma desde os 14. Eu sou o filho do meio. Aí eu tava com meu pai fumando, meu tio, primo, todo mundo conversando. Quando crescer, eu vou fumar igual o senhor. Eu chamo meu pai de senhor. Aí ele começa agora, juro. Meu pai tirou o cigarro da boca e botou na minha boca. Eu com 9 anos. Eu, puxa pro papai ver. Eu fiquei tossindo. Nunca mais eu botei um cigarro na boca. É isso, gente. Aversão. No trauma. Psicologia do trauma. Tá? Vamos partir pro próximo agora? Vamos agora. Agora eu estarei de olho muito afiado na arbitragem. Senão a Luma tira o meu link da descrição. O próximo tema que nós temos é a necessidade de implementar educação financeira nas escolas brasileiras. Necessidade de educação financeira nas escolas. Vamos começar com o Rafael Ormes. Relógio aqui, zerado. 1, 2, 3 e... Começou Arc de Triomphe. Tá, então vamos lá. Eu acho que o primeiro item, que é o mais claro quando se fala de Brasil, é só você pensar no número de famílias que existem endividadas no país, né? Bem, você vive num país em que o próprio Estado não é capaz de controlar suas contas, de gastar menos do que arrecada. Imagine como é que não funciona a sociedade, né? E aí, quando você pensa, só fazer um paralelo, as pessoas que vão para o Estado,
elas são, de alguma forma, reflexo do que a sociedade faz. Sim. Então, essa irresponsabilidade que existe aqui está lá no Estado. E o Estado, por sua vez, não adota nada que poderia ser implementado em escolas e não implementa nada na educação financeira. Então, o primeiro item, voltando, seria a questão do endividamento das famílias e do quanto isso seria importante para você diminuir, né, esse problema, que ele não existisse, mas é fundamental que houvesse isso na escola. E o segundo item é você dar consciência ao cidadão do que é a obrigação dele a respeito do que ele tem que pagar e do que ele pode cobrar do Estado. Isso tem a ver com educação financeira, com imposto, e nós não aprendemos absolutamente nada disso na escola. Nada. Muito É. bom. Olha aqui, ó, na marca. Na marca. Que isso? Vamos agora jogar para Débora. Vamos. Débora, educação financeira nas escolas, necessidade, referências, 1, 2, 3 e... Começou, chama o Eliseu. Eu acho que a primeira coisa para a gente falar de educação financeira, para falar de qualquer tipo de cenário educacional, é falarmos de uma educação inclusiva. Né? Uhum. Porque para falar de educação financeira, é necessário a gente falar de educação. E como o próprio Ormes salientou, a nossa educação é muito deficitária. Tá? Então, assim, para a gente repensar e trazer aqui um outro nome da sociologia, que não seja Pierre Bourdieu, que a gente já citou no primeiro tópico, no primeiro tema, vamos dizer assim, né? Na primeira problemática. Vamos falar de um outro sociólogo, dessa vez um sociólogo brasileiro, e que fala diretamente sobre educação inclusiva, que é o Darcy Ribeiro. Muito bom. Inclusive, Darcy Ribeiro, juntamente com Leonel Brizola, foi um dos idealizadores dos Brizolões, tá? E a ideia do Brizolão era ser uma educação inclusiva, uma educação integral, onde o aluno pudesse se alimentar, comer, ter aula de educação física, de vários esportes e tudo mais, tá? Então, educação inclusiva, Darcy Ribeiro. Que isso, a Débora tá marcando Maravilhosa. todos. Tá Tem uma marcando. coisa que quando eu falei agora há pouco, não vou estender o que eu falei não, mas quando eu falei da educação financeira, né, para a vida da pessoa, né, enfim, para não se endividar, para viver com o que ela tem. Embora a gente saiba que é difícil, às vezes, sobreviver com um salário mínimo, mas é impossível no país. E o outro item, quando eu falei de relação com o Estado, cara, se você tem consciência financeira, você vê os absurdos que o Estado brasileiro autoriza, o sistema bancário brasileiro faz, que são juros absurdos, tipo, são uma Sim. coisa para você viver eternamente, você vive pagando juros, sabe? E quando você adquire esse tipo de consciência, você cria um sentimento, um desejo de libertar-se desse troço. E isso faria certamente você escolher, de repente, outro tipo de representante, entendeu? De deputado, de senador, de presidente, o que quer que seja. Mas eles não investem nisso, né? Não é conveniente. Enormes. É por isso, inclusive, que é necessário ter uma educação inclusiva, porque também a gente não pode esquecer que, boa parte das vezes, a inclusão de educação financeira, ela é necessariamente a exclusão de matérias como filosofia, sociologia, interessante. entendeu? Ou seja, você ensina o aluno a contar, sei lá, de repente lidar melhor com as dívidas, com juros e tudo mais, mas você não dá a ele uma potência intelectual, uma potência, né, de saber administrar isso sobre uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Que isso, hein? Muito bom. Bruninha, você tá pronta? Eu estou pronta. Em 1 minuto, Zinedine Zidane. Primeiro, a gente tem que falar sobre a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, curricular comum, nunca lembro, mas ela fala sobre a implementação de educação financeira nos currículos das escolas. Só que ele fala para trabalhar esse conteúdo como um tema transversal às disciplinas. E tem escola que já oferece isso como uma matéria obrigatória. Então a gente vê também uma defasagem aí, porque alguns vão aprender muito pouco, outros vão aprender mais aprofundado, e ainda tem muitas escolas que nem tocam nesse assunto. Então, se a BNCC coloca isso como uma obrigatoriedade, isso tem que ser inserido nos currículos. Outra coisa que o Ormes falou também, a gente pensando ali nas questões das redes sociais, tem muitos golpes de WhatsApp, né? Promessas milionárias de você ganhar não sei quantos R$1.000 apenas fazendo um Pix. E quando você tem uma educação financeira, você tem um conhecimento sobre isso, que pode ser promovido pela escola, você já consegue identificar que aquilo tem um problema ali. Que isso, tá todo mundo pontuando. Olha só. Ormes está muito sendo bom. caçado aqui, tá bom? Porque, por enquanto, tá 4-3-3. Não, agora é engraçado que pra gente que é adulto, agora é sério, se você entender como é que funciona um pouquinho do imposto de renda, Sim. agora eu não tô falando em tom de galhofa nem de revolta, é meio, o aluno não sabe, ele não tem noção, ele não sabe. Você explica umas coisas para ele outro dia eu estava falando para os alunos agora do imposto em produto. Eu não sei cara, nada do é imposto de impressionante, renda. eles não sabem, eles não têm Eu também esse não tipo de- sei, Ormes. O quê? A gente. Fazer Imposto de um... renda. Sim. Não. Não, uma coisa que me Não, eu impressiona... peço pra fazerem pra mim. É uma coisa que me impressiona quando eu tô dando aula é que quando eu entro no assunto inflação, e esse ano em atualidades, eu já parei algumas vezes, já fiz uma aula só sobre inflação, Sim. porque não é óbvio.
É zero Pois óbvio é. o que é um processo inflacionário. Sim. Zero óbvio, e aí só mostra essa defasagem real, porque é uma coisa que te afeta muito todo dia. Sim. Em Não é uma tudo, coisa né? que você pode ver na vida. Um processo inflacionário literalmente pega todo mundo. E assim, é importantíssimo, mas eu também não vou ser aquele que vai tirar o meu tempo, hein? Droga, eu queria falar mais uma coisa Não sobre é? esse conteúdo. A Eu gente, agora- a gente tá enrolando Ó, muito, né? A Mas já gente tá... foram quantos temas? Quantos temas já A gente vai foram? pro quinto. Tá, Olha só. Próximo tema a gente dá uma quebrada bem, tá? Vamos quebrar bem, porque Tá bom. a gente vai mudar o espectro de discussão. Vamos falar agora sobre obstáculos para doação de órgãos no Brasil. Bem diferente dos outros, outra linha de raciocínio, mas o desafio é o mesmo. Começamos com Ormes, tudo bem? Vamos para os argumentos, Rafael? Sim, vamos É lá. nóis? Zerei. Vai. De novo, uma questão logística para você ser capaz de transportar os órgãos, né? Tem que criar um sistema bem organizado e ter a logística para fazer esses órgãos chegarem, né? Há pessoas que querem doar, você facilitar, também pensando na questão logística, facilitar a doação dos órgãos. Eu acho que houve alguma mudança, não sei se alguém vai saber, da legislação, que antes todo mundo era doador universal, acho que acabaram com esse lance de agora ser doador você universal. tem- Não é, agora tem que a família tem que autorizar. Assim, sinceramente, para mim deveria voltar ao que era antes, né? Eu acho que ser doador, e você, não quero, e a família decide depois que não quer, mas o normal é você já doar. Então, há essa questão que envolve lei, essa questão que envolve logística para fazer o órgão chegar. E o segundo item é um item cultural, né? Uma vez que você cria uma lei com obstáculo, será que o brasileiro tem o hábito, né, o entendimento cultural de doar órgãos, o quanto isso é importante para os outros? Há famílias que entendem que isso é um absurdo, né? E vetam por uma questão cultural. É isso aí. Que isso, Que eu acho hein? mais difícil de mexer, Eu vou inclusive, pegar, né? inclusive, por esse eixo aí mesmo, da questão cultural. É uma questão cultural, é uma questão de cultura. É. Vamos emendar então? Vamos. Ormes pontuou. A caçada vai ser grande, hein? Não, Vai. não, mas vai ser lá. bem rapidinho. A promessa é dívida, hein? Eu tô vendo. Vai vir um recorde. É porque é muito específico, né, gente? Vamos jogar o contexto agora, Debbie? Vamos, Doação de pode. órgãos no Brasil, iniciei. Bom, gente, como eu falei, vai ser bem curtinho essa minha intervenção, porque é um tema bem específico. Eu não tenho nenhum sociólogo ou filósofo para citar, assim, e também não queria que vocês fizessem muitos malabarismos para conseguirem incluir. Eu vou pegar nesse mesmo segundo ponto que o Ormes falou, que é a questão cultural, e trazer a questão do direito à vida. Tá? O direito à vida e os direitos humanos. Você, de repente, citar e fazer um link ali com a questão de que todas as pessoas têm o direito à vida e que, de alguma maneira, isso tinha que ser implementado. Uma lei tinha que ser implementada, ser criada, para que, por exemplo, pessoas pudessem doar mais os órgãos, as famílias pudessem ter essa opção de doar os órgãos de entes que já se foram, né? Entes queridos que já faleceram. 40 segundos. Temos um recorde Temos absoluto. um recorde. É só um detalhe Temos um pensando recorde. sociologicamente, o brasileiro, assim, eu me incluo, tá? Ele tem uma postura do individualismo ruim, Sim, que eu sim. acho, tá? De uma coisa muito egoísta. Ele só se esquece disso quando é para se meter na vida dos outros para saber de fofoca, né? Quando é para se meter na vida dos outros para denunciar a violência doméstica, briga de marido e mulher. Não se mete a mulher. Cacete, né? Cara de pau da sua parte. Então, assim, eu acho que essa falta de empatia, isso é falta de empatia. A nossa sociedade não é empática. Não é. O brasileiro é simpático, o brasileiro não é empático. Simpatia é uma coisa que disfarça, inclusive, defeitos muito graves da nossa Constituição, da nossa organização social. Que isso. Pronta, Bruninha? Pronto, e eu tenho... Temos um desafio, hein? Eu também tenho um desafio pra Debbie, que ela vai se meter aqui na minha resposta. Que eu tenho uma pergunta pra ela, mas pode... E o VAR vai pegar você, ó. 1, 2, 3 e valendo. Débora, Comanta levou. Você falou, Débora e Ormes falaram sobre empatia, né? Falta empatia para gerar essa doação. A gente pode falar que a gente vive numa modernidade líquida? Citar Zygmunt Bauman Pode. e utilizar essa referência, falar que a gente não cria mais relações com outras pessoas, a gente vive num cenário líquido de não Pode, pensar no próximo? Pode, faz super sentido, dá pra usar dessa maneira. Então, Essa falta de preocupação com o outro, com a vida do outro. quando é a sua vida, interessa. Você gostaria de receber um órgão doado, caso você precisasse, mas você não pensa em auxiliar o próximo. E isso também pode ser por uma falta de conhecimento sobre a doação, né? A doação de sangue também, pouca gente doa e a gente vê muitos problemas nos hemocentros também. Então, a gente pode falar que é uma falta de divulgação, porque existem órgãos que podem ser doados em vidas e outros em morte, né? Então, as pessoas sempre têm uma ideia errônea sobre a doação de órgãos. 58, todo mundo pontuou e temos um recorde de Debbie. Eu tô chocado aqui, vocês pegaram o jogo. E, gente, sem brincadeira, isso tem um valor absurdo pro aluno, porque Sim. em pouco tempo aqui ele vai ouvir muita coisa e Muita acho que para coisa, ele vai muito ser conteúdo. muito rico. E eu já tô pronto Com pro próximo desafio, a Rafael Ormes. Posso? Sexto tema, Posso né? lançá-lo?
Lanceu. Só vem. Eu não consigo, eu tô perto do Ormes, eu começo a tentar falar com português melhor. Então, lança-lo-ei. Vamos lá. Próximo tema. Gripalou aí. Ah. As manifestações de violência dentro dos estádios brasileiros de futebol. Bem diferente, hein? Manifestações violentas dentro de estádios brasileiros de futebol. Desafio preparando o relógio aqui, zerado para Rafael Ormes. Primeiro item. A falta de punição gera a perpetuação de uma atitude, seja boa, quer dizer, nesse caso uma atitude ruim, né? Quando você incentiva uma atitude boa, você perpetua uma atitude boa. Quando você não pune uma atitude errada, você perpetua uma atitude errada. Então, o lance da impunidade é óbvio, né? Bem evidente, minimizam a questão da violência no estádio como se não fosse violência. Como se fosse passional, né? Pô, não importa. Então, é violência. Então, não deveriam minimizar esse tipo de situação. É violência, é violência. É dentro do estádio, fora do estádio, dentro de casa, não me importa. Então, é isso, primeiro item. O segundo, eu acho que é você tentar fazer uma associação do quanto o universo do futebol é um microcosmos da nossa sociedade como um todo. E, infelizmente, o brasileiro ele é violento, o brasileiro é agressivo. Olha o número de homicídios, não precisa entrar nesse tópico, só para te dar um exemplo. Quantos homicídios há no Brasil? É muita morte. Então, acho que você trabalhar o universo do futebol como microcosmo do que acontece na nossa sociedade. No caso, por um viés negativo, né? É isso. 59,6. Ormes está pontuando, a briga está muito acirrada. Tá E Débora, certo. que veio de um recorde, o que será que teremos agora? Será O que teremos outro? agora? Vamos lá? Deb, Eu violência... queria a própria pressão Ó, pra mim. violência nos estádios brasileiros valendo... Foi. Bom, seguindo essa lógica também já desenvolvida aí pelo Ormes, né, desse microcosmo, sim, eu vou seguir por uma linha filosófica, tá? Até porque eu acho que você tem mais sociologia do que filosofia até aqui. Eu vou seguir por uma linha filosófica que eu, inclusive, tendo a concordar, que é que existe uma violência inata na existência humana, sabe? Nós somos seres violentos. A gente percebe isso em diversos momentos, não só dentro né, de um jogo de futebol, dentro de um campo, assistindo um esporte. Eu acho que isso é o reflexo do nosso próprio comportamento. E aí, fazendo isso, né, tornando isso mais filosófico, a gente pode trazer a própria ideia de estado de natureza hobbesiano. Né? Aquela frase de Thomas Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. Porque ele tinha essa visão de que a humanidade era naturalmente violenta. Incrível, hein? E aí, quando as 53, leis hein? são leis Falhas. vadias, falhas, Que tem a ver com o contratualismo também. você acaba fomentando, abastecendo ainda mais esse tipo de O link, postura. no estado de natureza não tinha leis para Hobbes. Ou seja, representa muito também o nosso cenário. Temos leis? Temos, mas leis falhas. Leis que não punem, né, agressores como esses, né, que praticam violência em estádios. Então, acho que isso? Hobbes vai ser uma boa saída. Gostei. Eu tô gostando do ritmo. A gente pegou ritmo, hein, Luma? A Luma tá até mais calma. Tem tempo que eu não falo da descrição. Será que foi o medicamento fazendo efeito? Tem tempo que eu não falo do link da descrição pra você baixar os e-books. Tem tempo dos temas. Ó, ela começou a enlouquecer de novo. Vamos lá, Bruninha. 1, 2, Vamos. 3 e sua vez, zerei e iniciei. Aproveitando a nossa temática futebolística, a gente tem um repertório sociocultural de um filme chamado Hooligans. Não lembro os times da Inglaterra, porque eu sou péssima em time. Se vocês souberem, contem para mim. Mas aconteciam muitos Liverpool. casos. Eu acho, não lembro agora. Depois vocês pesquisem, gente. Tô deixando vários deveres de casa aí para vocês. Eles faziam muitas brigas, né, de torcida, e isso acabava influenciando também dentro dos estádios. Então, o que aconteceu foi que a polícia lá da Inglaterra fichou todos os torcedores e aí eles entravam já identificados. Isso poderia ser até uma sugestão aqui para o Brasil, porque a grande questão é a impunidade. Então, existem leis, só que essas leis não são efetivamente colocadas em prática. Então, outra coisa, veja os dados também de quantas brigas em relação ao futebol já tiveram esse ano. Que isso? Tá todo mundo voando no Tá. tema. E vou te falar, a história do futebol no Reino Unido ela é riquíssima, tá? A questão do Liverpool e de um episódio terrível envolvendo a Margaret Thatcher. A questão histórica da formação do time do Manchester United, do Red Devils, contra o Manchester City, que era uma questão de luta de classe no Reino Unido. Enfim, o próprio time do Arsenal. Então, assim, é uma coisa muito regional, muito O interessante. futebol tinha relação com essas questões históricas, né, sociais. Muito, muito. Ih, prontos para o próximo? Pronto. Me sinto Uma coisa que eu tô pronta. gostando muito, aliás, eu queria parabenizar o time de roteiro. A gente está passando em espectros, ora, razoavelmente parecidos, como a questão dos vícios, mas a gente também está Sim. indo para espectros distantes para tentar abarcar, gostou? Para tentar abarcar uma amálgama
É a presença do De Ormes. temas maiores. Existe o que tá vendo a cara dele. É muito bom falar errado perto dele, porque ele tem leves tiques, assim, ó. Daqui a pouco ele não consegue Mas, mais Ormes, responder. e o Vamos. nosso Eu consigo. alunado? O Ah. nosso alunado tá esperando o Setinha. Cadê o Setinha? Ah, eu não sei, eu fico sem graça, eu fico tímido. Mas daqui a pouco ela vem. Vamos ao nosso próximo saindo, tema, tá quase. vindo? Sétimo tema? Ela vem. Vamos falar sobre os caminhos para combater a pobreza menstrual no Brasil contemporâneo. Caminhos para combater a pobreza menstrual no Brasil contemporâneo. Vamos lá? Ormes, pela ordem sorteada, você começa, mas a gente entende que esse tema tem uma... É. Então, do meu ponto de vista de quem não passa por isso, né? Eu acho que o primeiro lance... Existem assuntos, a sociedade brasileira, com as suas hipocrisias, tem um tabu, né? Falar de questão associada a sexo, né? Falar de questão biológica da mulher, né? De menstruar. Enquanto o assunto for tratado dessa maneira meio tabu, ele não ganha as manchetes ou não ganha a repercussão que ele deveria ganhar. Né? Ele não é tratado... só atinge mulher, imagina se eu, homem, vou me preocupar. Então, acho que o lance de ser um assunto meio tabu, como se fosse restrito às mulheres, né? Determinada faixa etária, determinado recorte social de pessoas que não têm acesso a isso, obviamente que a Sim. pobreza material está associada a isso. E o outro item é as pessoas que, em geral, deveriam tomar as medidas públicas e as ações, como elas não vivenciam isso, né? Elas ignoram totalmente. Então, acho que o lance de ser um tabu pode ser trabalhado como argumento, e o lance de que, a rigor, quem deveria tomar as ações para dirimir esse problema, Quase não tem nada a sempre ver são com homens. isso. Ó. Sim. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o meu universo. Você não cria sensibilidade em relação àquilo. Eu queria falar que chegou a hora do Aceito. empate. Por um segundo, Rafael Ormes, o VAR anulou esse ponto. Temos um momento, hein? Será? O empate. Será que vai vir? Esse tema, ele é super importante. Só fazer uma referência agora, rápida. Não sei se vocês viram, estava tendo uma live da Aline Campos, que é uma mega referência influencer no Brasil. E ela estava falando e ela menstruou na hora. E aí todo mundo começou a ter uma reação, tipo, "Ah, meu Deus!" E ela simplesmente virou e falou, gente, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo aqui. Isso é uma coisa que Eu vi. acontece. E desculpa, acontece sempre, tá? Então Aham. assim, vamos... Gente, isso acontece Menos. sempre. Então menos, e presta atenção, porque o que a gente está fazendo aqui é outra coisa. E ela continuou, e acho que assim, foi referência incrível ali. Cara, né? eu me lembro de algum episódio por alto na época do meu colégio, não sei se eu estava na sexta ou sétima série, e acho que uma menina, que era uma menina já mais desenvolvida, assim, ela menstruou. E teve alguma situação em sala de aula, só que não trataram daquilo para esclarecer as crianças e dizer que aquilo era natural. Entendeu? Trataram no sentido de ocultar o troço, Sim. fazer vista grossa pra galhofa, piada que babaca fazia. Cara, não pode ser assim, você tem que educar desde cedo. Você tem que entender que o processo é natural desde cedo. Entendeu? Você não pode ficar fazendo vista grossa porque você acaba estimulando esse tipo de coisa, de comportamento. É uma babaquice, cara. Por isso que eu acho que isso entra tudo no rol do que eu falei, de ser um assunto tabu, quando deveria ser. Sim. Que isso. E agora vão voar, hein? Vamos. A dificuldade é manter o tempo, hein? Não, Porque mas eu tenho um propósito, gente. Então eu tenho um vamos. propósito, que agora eu tenho... Todos chegou temos meu na momento. vida, né? Vou até Chegou levantar seu agora. momento. Todos temos. Vamos? Tempo para a Deb, 1, 2, 3 e começamos. Valendo! Bom, gente, nessa linha sociológica, a gente precisa falar sobre noção de cidadania e direitos de cidadãos, né? Porque quando você nega a mulheres, principalmente mulheres carentes, né, materialmente, como o Ormes Sim. falou, por exemplo, direito absorvente, inclusive, gente, eu tô tentando não militar, mas tá difícil, vamos lá. Recentemente, essas mulheres perderam esse direito, eu não posso entrar muito aqui nesse viés, até porque eu vou perder minha aposta, né? Mas, recentemente, o atual presidente tirou esse direito, esse auxílio de absorvente a mulheres carentes. Você está negando a ela a cidadania e a direitos como direitos sociais, que está previsto em Constituição. Que isso? Caraca. Um novo recorde? Outro recorde. Deb está voando. Eu tô querendo pose. Eu tô voando alto. Eu Mas perdi você a viu que ela referência começou a fazer, ela popular. começou empolgada, fazendo sempre dois. Agora ela faz um e ó. Ela tá comedida, ela tá comedida. Gente, eu tô aqui eu tô no notando. propósito. Errada ela não tá, né? Leve, no propósito. leve isso pro Enem. Faça o necessário, né? O necessário, Siga a estrutura somente o da redação. necessário. Já dizia quem? Balu. Não, mas eu falei Exatamente. dois. Cidadania e direitos de cidadãos. Exato. Mas como é que você cita uma passagem de Mogli e o Menino Lobo? Faz tipo Drummond, Carlos Lee, bota Mogli. o Lobo, vírgula, O Lobo. Mogli.
Acho que sim. É isso. Ou souber o autor. Boa pergunta. Somente o Vamos, Bruninha, tá pronta pra arrasar? Nunca tô, né? Eu gosto de conversar, então... Fica Até porque o ser humano tá em constante Vai no construção, seu né? tempo, Hein? tá, Bruno? Não, eu não vou no seu meu tempo, porque Não. eu tô aqui... Ó, não pode, A Luma tem que tá ser ali tomando rápido, remédio. tá E a bom. Débora? Vai com calma, Luma. Não Eu quero vai ganhar, calma, não. gente. Não Eu sou vai calma, não. competitiva. Foi. Olha só, temos referências, temos livros que vocês podem pesquisar, resumo. Não tenho tempo de falar, tá? Tem sim. Presas que Fica à vontade. menstruam, e também para falar sobre a questão da pobreza menstrual no sistema carcerário, que elas não têm recursos. É outro fator de evasão escolar, as meninas que não têm absorvente, e isso também impacta a escolaridade delas, né? Uma coisa que acontece mensalmente, então mensalmente elas acabam perdendo aulas. Sim, existe esses casos. E eu posso falar mais, eu tenho medo, não sei, eu vou ficar por aqui. Cara, Temos mas, um novo A gente tá muito recorde. competitivo, né? Tem Google, cara, pesquisa, entendeu? Tem Google pesquisa. Ela fez o principal, a foto do livro, pesquisa isso. sobre o livro. Que isso? Olha só, temos agora 7-7. O jogo agora no final tá ficando cada vez mais emocionante. Vamos para o nosso próximo tema. É qual número? Vamos para o tema número 8. Tá. Tema número 8. vamos lá. Tá todo mundo aqui muito bem, tirando a Luma que tá louca ali fora. Vamos lá. O tema 8 é, pela ordem do sorteio, vamos começar com o candidato Rafael Ormes. O primeiro é desafios de combater o desaparecimento de pessoas no Brasil. Difícil, gente. Isso é bem difícil, gente. Difícil mesmo. Mas vamos lá. Cara, aliás, só uma pausa que eu acho necessária. É muito importante. A gente está expondo os professores a uma situação aqui, gente, que eles estão aqui de supetão preparando Sim. coisas e estão brilhando. Queria agradecer vocês, vocês são incríveis. Mas o aluno passa por isso. Cara, pode cair É. um tema super difícil e ele ser exposto a uma situação dessa assim, cara, fala de uma coisa que você nunca pensou. Então eu queria falar que vocês estão ajudando muita gente aqui e o pessoal não poupou no tema não. Esse eu achei difícil. Vamos lá. Vou repetir. Desafios de combater o desaparecimento de pessoas no Brasil. 1, 2, 3, preparando o relógio. Rafael Ormes Roça. Vamos lá, acho que o primeiro ponto é o seguinte, as pessoas nunca imaginam que isso possa acontecer na própria família, mas isso acontece principalmente com pessoas que têm algum tipo de problema mental mesmo, psiquiátrico, isso acontece, pessoas que enveredam para o universo das drogas, né? Claro que existem casos de pessoas que são sequestradas e tal, mas existe uma parcela expressiva de pessoas que passam pelo desaparecimento, a família não sabe, porque a pessoa tem um problema psiquiátrico, tem uma questão com droga, a pessoa some da vida. Né? E como isso, em geral, atinge, como é que eu posso dizer, poucas famílias, assim, né? Isso acaba não sendo trazido à tona com o nível de seriedade que deveria ter. Acontece na casa dos outros, não acontece na minha, né? E o outro ponto, que aí volto a dizer, eu sempre busco uma questão logística, que é a falta de inteligência, de coordenação entre polícias e tal, para você poder encontrar pessoas e usar a tecnologia, a inteligência, para poder achar e encontrar essas pessoas. A falta dessa coordenação também contribui para esse problema. 59, Ormes volta a pontuar, a pressão tá enorme. E a competitividade de Débora agora num tema difícil, hein? Porque é o que o Ormes falou, o tema é combater o desaparecimento. A gente não está falando de informação, a gente está falando como se combate o processo de uma pessoa desaparecer. Muito difícil. Débora, zerei, é tudo teu, arrasa, a competição tá no ar. Foi! Bom, gente, eu vou levar pelo viés, pelo caminho, tá, de tráfico humano, porque realmente é um tema muito difícil e um tema muito específico. Então, eu acho que eu vou levar pro tráfico humano, que basicamente também é responsável, um dos responsáveis, né, pelo desaparecimento de pessoas. Inclusive, existe uma organização, né, é muito forte esse tráfico humano internacional ainda no mundo, apesar de estarmos no século XXI, né, ainda existe muito isso. Inclusive, prostituição de mulheres, tráfico feminino, né, de mulheres. Então, assim, eu acho que a gente pode levar por esse caminho e voltar para uma análise de uma sociedade da violência, tá? E, no caso aqui, contextualizando sociologicamente, filosoficamente, de uma sociedade violenta e que objetifica mulheres, né, que menospreza essa mulher e que usa essa mulher como um objeto sexual. Porque boa parte das mulheres que são traficadas é para prostituição. Eu só quero lembrar, isso que a Débora está comentando pode funcionar como um tipo de desaparecimento de pessoas. Não tem que virar o assunto ou o tema. Ela está falando uma coisa certa, mas funciona como um exemplo de desaparecimento que vai por um caminho. Mas existem outros desaparecimentos, tanto que eu tive dificuldade de delimitar, né? São várias possibilidades. Por e essa é uma drogas, como delas. você falou, essa é uma né? delas. Em geral, elas nem ficam no Brasil, as pessoas nesse caso, vão para fora do país. Fora. Tá? Então, só cuidado para não transformarem o tema da redação. Isso acontece muito, fala de tráfico humano. Não é. O tráfico humano pode estar a serviço do tema
que foi mencionado, que é desaparecimento de pessoas. Mas você não pode só falar disso, não. Não pode ser a tese, né, Horta? Veja não. sempre a coletânea de texto para entender o direcionamento também que a banca vai querer que você Poderia ter siga. um texto relacionado Poderia a isso. ter um Um texto outro que eu relacionado falei a agora há isso. pouco. Pessoas que, por causa de vício em drogas, somem na vida. Sim. Sua Sim. família não encontra. Sim. Você vê matéria sobre isso no jornal daqui a pouco, estão mostrando uma reportagem falando disso. Desculpa. Lembrando que o documento que estará no link da nossa descrição trará vários exemplos para você praticar esses raciocínios. A Luma tá ali tomando o segundo comprimido do podcast. Vamos lá. Eu vou zerar Não agora. chamaram, ninguém falou que tinha horário, não. Pra mim, Não, aqui, ó, também não. fatorial, ó. É Reticências, isso. ó. Estúdio tá bom, disseram que iam trazer café, eu tô aqui à vontade. Ué, gente. eu também. soube que tem podcast de 3 horas, a gente quer testar. É. Tô achando que foi uma implicância com a Pronto, gente, a ó. Luma acabou de sentar no chão. A gente só tem pessoas de humanas aqui. Ó, A gente ia A falar Luma sentou no naturalmente. chão e abraçou o joelho, gente. Ela Ela tá em posição fetal, gente. empatia. Bruninha, Vamos. desafio. Os dois pontuaram nessa rodada Tá, e eu tô está sentindo a empatado. pressão. Pressão. Bruninha, 1, 2, 3 e começamos. Olha, eu vou falar agora sobre também tráfico de crianças, né? Muitas pessoas acabam levando crianças para fora do país, né? Para fazer adoção e etc. Então, eu vou trabalhar uma questão relacionada a isso, que tem um negócio chamado Amber Alert. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É um alerta que funciona nos Estados Unidos para notificar quando as crianças são sequestradas. Então, tem a descrição da pessoa que roubou essa criança, tem do carro, tem a placa, e aí isso é enviado num radar, assim, né? Para as pessoas que estão ali naquela proximidade. Então, você tem mais chance de ver aquilo acontecendo e conseguir recuperar aquela criança. Aqui no Brasil, a gente tem o alerta PRI. Pelo menos funciona aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é isso em outros estados aqui do Brasil. Ele não funciona da mesma maneira, mas ele apresenta a foto e apresenta também as características da criança que está desaparecida. Então, podemos pensar nessas duas diferenças. Muito bem, Muito todo bom. mundo pontuou. Muito E bom. deixa eu tirar o chapéu para vocês aqui agora, fazendo obviamente um parêntese, que é o seguinte, parabéns para vocês, porque eu estava muito mais perdido e agora que vocês falaram, eu tive outras linhas de só pra raciocínio falar, bem mais a alerta estruturadas. PRI é da Priscila Belfort, irmã do Da Vitor lutador, Belfort. do Por Vitor acaso nunca Belfort. foi achada, né? Nunca foi achada. Nunca. E aí criaram essa inspiração ao Amber Alert e por conta dela, né, para tentar ali botar Eu não sabia dessa, como não. Legal. eu soube porque eu recebi no meu celular. Eles perguntaram se eu queria participar do alerta PRI Nossa, e que ajudar. legal. Foi muito legal. Chegou no meu celular e aí depois eu fui E é um pesquisar. aplicativo? Não, ele chegou por SMS. Eles estavam mandando para os moradores do Rio de Janeiro. Bacana pesquisar, gente. E vou falar Não. uma coisa que eu pensaria rapidamente. Eu vejo muitas pessoas hoje em redes sociais divulgando pessoas desaparecidas Sim, na forma de uma ajuda Sim. Uhum. social também. Acho que Sim. incentivar esse tipo de... É. Inclusive com ferramentas próprias, do tipo um lugar em que as pessoas possam divulgar esse desaparecimento, pode Sim. ser uma sugestão, né? É porque É. a gente está em momento de fake news, né? A gente não É. sabe quando se essa É. pessoa efetivamente está Ou desaparecida às vezes ou é não. achada Então, a pessoa e não consegue, né? Às vezes ela quis Continua desaparecer, né, compartilhando. gente? Às vezes ela quis desaparecer também, Também, né? né? Também tem isso também. Eu vou até mudar de tema porque eu senti que... É, eu Polêmica. senti que foi meio específico. Polêmica. Pausou todo mundo Eu falou. achei que foi um pouquinho Ó, específico. desaparecer da minha família e foi de propósito. Próximo caso de família. casos hein? acabou. Nossa. caso de Acabou? família. Acabou, não Pode tem citar mais. Sônia Abrão? Depende se for pertinente, né? Tá. Vamos trabalhar assim. Sempre lembrar. Sim, Vamos pertinência. agora, chegamos 8-8. Inacreditável empate, vamos para o nosso penúltimo tema. E ele é, os problemas relacionados ao analfabetismo digital no Brasil. São os problemas relacionados ao analfabetismo. A gente não está falando só dele, hein? Sempre atenção ao tema. A gente está falando dos Sim. problemas relacionados a ele. Eu vou começar pela ordem sorteada. O primeiro candidato, Rafael Ormes. Vou aqui começar o relógio. Zerei. Pode começar. O primeiro item é a falta de educação e falta de instrução relacionada a isso, né? Curiosamente tem uma frase que, quando a gente era novo, os nossos pais se preocupavam com os perigos na internet, né? Curiosamente eles caem Sim, nos nos- erros que nós... para A corrente do Zap Zap. Erros para Golpe os do quais Zap. eles nos alertavam, né? Beijo pra tia Sônia. Tá? Quem conhece... Beijo, quem conhece mãe. Nossa, tia Sônia... Voando em cima de uma que águia. fonte, que mulher. Enfim... É pior que a família. Não vamos falar disso, não. Então, acho que essa falta de instrução, essa falta de educação, isso é verdade, falta. Eu acho que a escola poderia também fazer um pouco isso, mas muita gente já está vivendo a vida, já saiu da escola, e é estúpido, é analfabeto, é nécio, é estúpido em relação ao uso da Nécio seria o internet. quê mesmo? Imbecil. Definição. Imbecil. Tá. Então, acho que esse é um item fundamental. E o outro, já que a gente fala dos problemas decorrentes desse analfabetismo, é punir de maneira... parece que é besteira, mas séria esse tipo. Não importa se a vida é virtual ou presencial. Punição, ofensa ocorre nos dois âmbitos. Já acabei, tá?
Então você tem que punir os dois, não importa. Eu vou ter que pedir ajuda do juiz aí, hein? Eu acho que não. passou. É porque você tava olhando pra mim de um jeito tão fofinho. Não, né? não, Ele tava, não, pode contar como extra que eu ultrapassei. Vai ser o segundo. É a hora da Eu virada. não tô aqui pra competir, eu tô aqui pra agregar. A Mas você Débora, tem vergonha agora. não, a Débora vai bater o Mas, recorde, mas com eles certeza. entenderam o que eu falei, né? De você ter... Com certeza. Tem a questão do marco civil e tal, Sim. mas... Enfim, curiosamente, quando você olha no Brasil, pessoas de esferas de poder são as primeiras a desrespeitar o troço, sabe? Avacalhar, como diria a vovó. Aí é dose, né? Se quem tá acima não respeita, eu que tô abaixo vou respeitar. Você falando, lembrei de um tio-avô meu. Sério, Tio-avô, isso, gente. sério. Tio-avô, a idade. Que uma vez ele trouxe um dado, fato, que para cada copo de refrigerante que você bebe, você deveria beber 32 litros d'água para equilibrar o que aquilo faz no seu Parece corpo. verídico. Eu falei para ele assim, Misericórdia. experimenta uma vez. É. Só uma. O que você tá falando para todo mundo. Mas vamos lá. Vou começar agora. 1, 2, 3 e Debbie. Bom, seguindo também um pouco do que o Ormes acabou de falar agora, eu acho que falar sobre analfabetismo digital é falar sobre carência de informações, é falar sobre a não garantia da cidadania e de diversos direitos, né? Pessoas que não sabem mexer na internet, por exemplo, e já aqui colocando também para um outro caminho, não conseguem se inscrever no Enem. Pessoas que não conseguem mexer na internet, porque analfabetismo digital pode ser isso também, você não saber lidar com essa ferramenta, né? Então você pode não conseguir acessar um auxílio. Fazer uma alguma prova de vida do INSS. Gente, muita coisa que você precisa de internet e de mexer em aparelhos tecnológicos te impossibilita de ter essa cidadania garantida e esses direitos garantidos. Um outro caminho também que precisa ser citado é a própria questão das fake news, né? A pessoa que também não tem uma compreensão, não tem como, não sabe lidar com a internet, cai em fake news, ou seja, desinformação. Cai e propaga, né? Cai e propaga. Muito bom. Que isso, temos uma virada chegando. Bruninha, Estou vamos nervosa, ver se vamos. Débora vai entrar no último tema à frente Tá. ou se Bruninha Eu acompanhará tenho nessa muita coisa pra virada. falar, vou tentar Porque esse resumir. tema é bom, né? É muito bom. legal. Zerei aqui, você está pronta? Bruninha, Eu acho que sim. iniciarei Tá. já! Débora, depois você me corrige se eu estiver errada, mas temos Pierre Levy, que fala que toda nova tecnologia gera seus excluídos. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a questão dos idosos também, que eles precisam de um letramento digital, aprender a mexer nesses aparelhos eletrônicos. Por mais que a gente tenha os chamados nativos digitais, que já nasceram imersos nessa cultura da tecnologia, a gente tem que pensar também que isso não é óbvio. Então a gente tem que ensinar tanto as crianças quanto os mais velhos, né? Pensando nessa propagação de fake news também. Evitar, saber reconhecer. Então, da mesma forma que a gente tem que ensinar, né, a educação financeira, a gente também tem que ensinar esse letramento digital para que as pessoas identifiquem fake news, saibam o que estão compartilhando e o melhor, saibam também onde verificar se uma informação é falsa ou não. Que isso, temos Só a pontuação. Para agregar o que a Bruna disse, assim, quando a gente está numa situação dessa, você tem que lembrar que o que é óbvio para você que já domina Sim. o troço, que não cai no truque de golpe, de Não é óbvio pra WhatsApp, que não pessoa. passa o código do seu telefone para alguém que pede, Sim. para você que não propaga fake news, né, acredita nelas, você que verifica, você já é dotado desse saber. Desse letramento digital, Desse né? letramento. Mas não é óbvio que todos saibam, entendeu? Não é óbvio. E o óbvio Claro, precisa ser dito. existe o caso em que você quer transmitir a informação, quer ensinar a pessoa, e a pessoa define não quer. Aí fica muito difícil, muito complicado. Muito específico. Não Ai, gente, eu tô aqui numa Eu acho que ele situação... tá desabafando. Eu tô achando. Pesquisa em Catarse. galera Eu que tô não- achando. Matou as aulas. Tá liberando o espírito aí. Catarse, matéria nova. Pra você que não estudou. Matéria- Matéria Diogo nova, não. vai chorar. Ah, Se então não mede. souber o que é catarse, Cara, o tema realmente é muito bom. E vocês foram falando e eu só conseguia pensar o seguinte. Oi. Meu medo. É porque eu gosto de fazer esses alertas. Cuidado para não se limitar a falar de fake news. sim, também. Pode, de Importante. novo, entrar como um elemento dentro do texto, mas não é o tema do texto. Não pode né? ser o principal. Pois é, que eles acabam nisso. Ih, isso aqui tem a ver, eu vou pra cá. E foge do caminho, mas pô, tá lá do outro lado. o tema- Usem sempre as palavras-chave do tema. Prestem atenção no que o tema está falando. Beleza, só pra ilustrar. Eu tô achando que eles estão enfatizar roubando, tá, isso. Hansen? Não, Você é quer porque dizer? alerta, Não, gente. não, foi Isso só acontece agregar. muito, gente. O VAR Isso disse que acontece valeu. muito. Isso acontece Óbvio que muito. valeu. Real, acontece Gente, eu tô demais. implicando Tem com aquela vocês, música. a graça O VAR é essa. disse que valeu. Né? Olha O só. nosso amor. A Débora não se controla. Olha só. Mas sabe o que eu pensei enquanto vocês foram falando? Que se a gente está num mundo cada vez mais digital, em que a gente sabe dos nativos e não só disso, mas como o digital virou a ferramenta para a solução da maior parte dos problemas.
E já que esse tema era sobre os problemas desse analfabetismo, Sim. eu contextualizaria com o período pandêmico, né? Também. Em que as pessoas tiveram que digitalizar muito dos trabalhos. A gente viu, por exemplo, o caso dos professores que não Sim. conseguiam dar aula à distância, as pessoas que não sabiam lidar com home office e os efeitos psicológicos disso, né? As pessoas que não sabem lidar com as ferramentas e acabam sobrecarregando o próprio dia a dia. Sabe uma coisa que seria sensacional? Vamos fazer aqui um levantamento para ver quais são os excluídos digitais, né, das escolas brasileiras. Ah, como é que vocês vão fazer o levantamento? Baixa o nosso app. Peraí, uma ironia isso? Eu tô tentando entender. Tem um form. É. Tem um form Cara, para isso é saber quem muita são falta os de excluídos. Isso é muita. O princípio de tudo é falta de sensibilidade à condição, à condição do outro. Você está numa outra realidade, no outro universo, você não dialoga de fato com que a pessoa que não tem, sabe, vive. Você não dialoga. Ué, você não tem uma versão offline ou analógica para as pessoas que precisam pedir isenção pro Enem, cara. Sim. Pois é, bizarro. Então bizarro. quem tá muito fora não consegue fazer Sim. É por isso que eu falei o que pedido de não, isenção. você nega a cidadania e direitos básicos para pessoas que não são letradas digitalmente. Exato. Inclusive, falando aqui em não letrados digitalmente, a gente tem que falar do nosso querido Diogo, né? Não expõe, não Ah, expõe. gente, muito perfeito. Eu achei injusto. Muito Eu também. perfeito. Diogo, Tadinho, não fala te assim. amo. Ele te tá amamos. muito melhor. Diogo, eu te defendo. Ele é o melhor. Eu te Eu defendo. também defendo. Eu mandei uma vez um e-mail pro Diogo, ele devolveu com pombo correio. Tô falando sério, gente. Cagou minha janela toda. Gente, a gente Toda ama cagada muito do o Diogo. Não, ele tá muito melhor. Diogo, um beijo pra você. Beijo, Diogo. Tá? Nosso chivão. Olha só. Vamos para Acabou, o último né? tema. O Tá, último tem um. gente do céu. É. Olha Lancem. quanto Olha conteúdo, só. hein? A gente demonstrou muito repertório. Que isso, vocês estão voando. E o último tema agora, para desempatar, né? Se Deb ganhar, ela é a vencedora da partida. Não, Bruna pode empatar. Eu tô empatada aí. Temos Gente, um ela passou 9 a mais de 8. 2 vezes. Ela passou umas 2 vezes no início. Ó, temos Eu um 9 a passei. 8. Eu acho que eu vou vencer. Ih, acho que vai dar Bruna, será? Depois a gente olha, o Paulo Coelho tá de olho. Vamos falar nosso último tema. Ormes, prepare-se para os efeitos da alimentação irregular no Brasil. Preparar valendo, iniciei. Tá, como ele fala de efeitos da alimentação irregular, primeiro você pode perceber, isso é meio óbvio, né? Que é a quantidade de crianças em especial, mas adultos também, que, enfim, sofrem com obesidade. E essa é uma questão muito óbvia, o quanto a obesidade vai fazer mal à saúde, à qualidade de vida da pessoa. Então, essa é uma questão muito prática. Já que falaram de efeito, né? Prática que eu digo meio óbvia. Já que falaram de efeito, para mim esse é um primeiro efeito que você destaca, tá? E um outro aspecto que a gente pode destacar como efeito é que isso vai afetar a saúde da pessoa, isso vai afetar relações das pessoas, entende? Porque no mundo, aí entrando numa questão sociológica, no mundo em que se cobra padrão, em que se cobra adequação a determinados... A pessoa vai se sentir deslocada, vai desenvolver depressão. E aí você entra em questões muito mais graves que envolvem sociologia, que envolvem psiquiatria. Que isso, Ormes pontuou. Detalhe, eu foquei em efeitos. Eu não falei assim. Sim. Não, tô Sim. falando disso. Terminei. Qual é a causa? A causa, as pessoas têm pressa, a comida mais calórica custa mais barato. Sim. Pô, comer em fast food é muito mais barato que você comprar uma salada bacana, fazer. Tá Muito mais. Então, R$8 não tô o focando quilo na da causa. cenoura, amores. Eu sempre foco, eu vejo ele fala assim, desafios. Então, vou focar em desafio. Ele falou efeitos. Eu tô falando de efeitos. Isso. Tá? Sim. Você pode mencionar uma causa ali, mas eu foco, meu argumento vai ser em torno de efeitos. Tem que ser coerente. O custo no mercado de produtos dietéticos e etc. são absurdos. Né? Lights e afins. Enfim, Débora, tá pronta? Pode só repetir pra mim efeitos da Lógico. alimentação? Alimentação irregular no Brasil. Alimentação irregular. Sempre Eu tava pode. pensando numa coisa aqui, gente. Ó, exatamente os efeitos, muito importante essa observação de você responder o que foi perguntado. sim. Bom, Não causa. Os efeitos da alimentação irregular no Brasil. Pronta, Deb? Posso? Então, pode. Olha o título vindo. Iniciei. Então, gente, tudo vai depender de como os textos vão aparecer nessa redação. Porque, olha só, efeitos dessa alimentação, né? Um dos efeitos dessa alimentação irregular pode ser o aumento da miséria. sim. Pode ser o aumento da pobreza, né? Porque a pobreza, o aumento da miséria gera o quê? Gera essa irregularidade alimentar. A pessoa, ela... Inclusive, tem um nome, tem um termo técnico, gente, porque recentemente foi feito um estudo na ONU, aqui no Brasil, tá? Tem um termo técnico, não é irregularidade alimentar, e eu não vou lembrar agora, eu tô com tempo, né? De repente, depois eu lembre. Enfim, você comer, ter o almoço, mas não ter a janta. Insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Eu não falo. Ter o almoço, não ter a janta, né? Não ter uma alimentação equilibrada. Comer até deve ter o almoço e a janta, mas não ter uma alimentação equilibrada. Ou seja, pode ser um efeito a miséria, o aumento da miséria. E num cenário pós-pandêmico, isso pode ser uma prática.
Só um detalhe, quando eu entendi o irregular, né, é porque se fosse insegurança alimentar, eu Sim. leria por outro caminho. Sim. Quando eu penso em alimentação irregular, é uma alimentação desequilibrada. Sim. Para mim, na minha cabeça, não é não ter alimentação. Porque irregular, você entende que irregular pode ser Não, também eu ter entendi, o almoço mas e não ter a janta? eu entendi. Só um detalhe, não que eu domine, mas como eu faria o meu texto falando da questão física mesmo que isso provoca na pessoa, né? De perda de qualidade. E depois da questão sociológica, da dificuldade de você se enquadrar no padrão. Eu não sei se eu, de repente, citaria algum pensador, alguém que falasse dessa busca de uma sociedade para se enquadrar no modelo, papapá, e você não se enquadrar gera... deve ter alguém que fale disso aí. Com certeza. O próprio Horkheimer que fala sobre... Tá vendo? Tem, tô te falando. Eu não Sempre sei quem é, mas tem, tem alguém gente, que tem. que fala sobre gosto estético, né? Que como dentro dessa sociedade capitalista, da indústria cultural e tudo mais, é aquela coisa da Marilyn Monroe, né, gente? Aquele corpo perfeito no cinema hollywoodiano, né? Você gera padrões de beleza que... limitam a alimentação da pessoa. A pessoa fica, às vezes, até doente, anoréxica, para poder Sim. conseguir atingir aquele padrão, que é sempre um padrão inalcançável, né, gente? E aí a gente entra falando dessas doenças. Só para detalhe, a gente em geral conhece a anorexia, Bulimia. bulimia, tem uma chamada vigorexia, mas aí não entra Essa tanto na é questão nova. da irregularidade, que é a pessoa que já está forte, mas ela não se enxerga daquela Ah. maneira. Não entra propriamente em relação a esse tema, eu acho, né? Pela forma como eu argumentei. Mas quando se fala de corpo, de corpolatria, a gente pensa mais nesses Mas, Orbis, se aspectos. caísse um texto falando sobre essa questão da pobreza, essa questão da alimentação a partir da miséria seria um ponto Sim, legal, né? sim, sim. Da insegurança. Eu vou falar sobre isso também. Tô Bruninha, aqui na tá minha pronta? referência. Eu tô na referência. Vamos lá, agora para final. Vai bater o último pênalti, Bruninha. 1, 2, 3 e... Olha, vou Iniciamos. tentar ser muito sucinta. Primeiro, tem um documentário chamado Super Size Me, Ah, legal. porque ele fala sobre os efeitos de você só ter uma alimentação baseada em fast food, então a gente pode tratar sobre isso. Também tem outros filmes, eu não lembro agora, mas da pessoa que ela não consegue se reconhecer no corpo, e aí, por conta de distúrbios, né, de bulimia, anorexia, e influenciada também pela internet, né, por conta das redes sociais. O Instagram é a rede social mais nociva para Sim. os usuários. E a gente também tem que pensar no período de pandemia, pensando na questão da insegurança alimentar das pessoas que, aqui no Rio de Janeiro, isso aconteceu bastante, que estavam indo a caminhões frigoríficos para pegar ossos, né, para se alimentar. Então, esse seria um cenário se a gente fosse relacionar com a questão da pobreza. Então, veja o que a coletânea vai te direcionar. Para São entender o que é essa muitas- irregularidade. Sim. são muitas opções. Que isso? Depende muito da coletânea. ela tem toda a Depende razão. muito da coletânea. E como a Bruna é chique, ela sempre fala o nome em inglês. Ah. Super Size Me. Super Acho que Size. foi Eu traduzido não como le- a dieta do A palhaço. dieta do palhaço, né? Mas Isso. aí vai estar fazendo uma influência ali. Eu não quero influenciar. Aí ela não quer falar em Não. português. Vocês repararam? Aí É eu porque não- você tá falando em francês, quase isso aí, francês. E ela, de entendeu? fato, Então, fala em francês. Eu sei. Mas eu sou tímida, por favor. É. Talvez Vamos lá. eu saia aqui com um bonsoir. Sabia que Isso. enquanto você tá... Sabia que existe um verbo em português que é totalmente... Vem do francês. Existe um verbo em português chamado defenestrar. Sim. Defenestrar. Defenestrar é arremessar pela janela. Como é janela em francês? Fenêtre. É isso. Fenêtre. Que Gostou do isso? R? Eu já fui Eu achei elogiada pelo perfeito. meu R. Falaram, você tem um R perfeito. Esse é o maior elogio que eu poderia ganhar. Já me elogiaram muita coisa. Nunca elogiaram, olha, essa letra que você fala, que sedução, hein? Porque é um R que Nunca. sai aqui Eu tenho o Não, R do deixa eu- espanhol, ranho. que é o rrr, É, muito Não, bom. mas isso é língua presa, arriba, Débora. Isso é outra história. arriba. Não, ó, arriba. Não tem, não consigo. Cabarro. Não, isso é língua presa. Isso é outra questão. Vamos. Gente, agora é um momento de emoção. A gente vai assistir um videozinho, é isso, Luma? A gente vai assistir um videozinho para vocês se emocionarem, tá bom? Vamos chamar a nossa central da aprovação para ouvir a palavra de alguém que já passou por isso e tá aqui para ajudar os outros. É sempre emocionante. Toca daí, Paulo Coelho. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Emily e eu tô falando diretamente da Central de Aprovados da Descomplica. E eu vim compartilhar um pouquinho das minhas táticas e dribles pra arrasar no Enem de goleada, né? Tem que ser de goleada. Eu estudei na Desco em 2020 e em 2021. E 2021 foi o ano que eu passei, né? Eu fiz o Enem de 2021 e passei esse ano. E o meu plano de jogo pra passar no Enem, pra ser aprovada, foi fazer muitas questões. Em 2020 eu gabaritei as aulas da biblioteca e em 2021 eu foquei somente nos exercícios, porque realmente era o que tava com lacuna aí em 2020.
Então eu fiz muito exercício, corrigi muito exercício, e aonde eu tinha muita dúvida, eu voltava pra ver as aulas. E eu acho que assim, o estudo ativo fez total diferença na minha aprovação. E eu só pude ter esse estudo ativo porque a Descomplica tem um monte de exercícios, tem uma biblioteca com mais de 5.000 exercícios, o que é muita, muita coisa. Sim, eu vou compartilhar uma dica pra essa reta final aí, que eu sei que tá todo mundo caótico, tá todo mundo perdido, que é tenha confiança no seu processo. Tenha confiança no que você fez ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos, porque você é capaz. Tudo acontece na hora certa. Se hoje eu tô na federal, é porque eu tinha que estar no tempo certo. E o tempo que eu não passei, um ano que eu fiquei estudando de novo, eu amadureci muito, 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 muito. Então, confie no seu processo. A Emily é Aê! sempre uma querida. Amo. Beijos, Emily. Beijo. Ela é sempre uma Maravilhosa. querida, a gente conhece Gente ela. boa, gente boníssima. E eu quero aproveitar o gancho que ela deu pra gente trazer uma parte interessante do nosso bate-papo aqui, talvez mais técnica, que é exatamente, ela falou ali no campo do exercício. Como a gente está falando da redação, eu acho que a teoria, obviamente, é fundamental, mas chega uma hora que tem que praticar e tem que praticar, né? Não tem muito pra onde fugir, redação isso parece meio óbvio. Eu sei que vocês falaram disso lá no começo, mas vamos fazer um momento aqui. É aquele momento do corte, porque senão a Luma depois não me chama de novo. Pensando em você, Luma. Então, assim, tem que ter o momento do corte. Vamos tentar fazer agora, de novo, em 1 minuto. Mas aí eu vou começar com a Bruninha, pode ser Tá bom, agora? pode começar. Bruninha, você consegue, pra mim, 1 minutinho, falar Tá, da estrutura ideal? Antes da pessoa praticar, ela tem que saber a estrutura ideal. sim. Vamos fazer aquele momento do corte, Luma? 1 minutinho. Qual é a estrutura ideal, perfeita, gabarito de uma redação que a pessoa precisa treinar? Tá, primeiro, introdução, você tem que contextualizar o tema, mostrar a relevância do porquê você está falando aquilo e apresentar a sua tese. Tese é a mesma coisa que opinião, então você tem que identificar o que você pensa sobre aquilo e expor no início do seu texto. O desenvolvimento vai ser o quê? Comprovar o porquê da sua opinião. E aí nota que, para o Enem, essa opinião tem que ser um problema. O Enem sempre vai partir dessa problemática. Lista 2 problemas ali, né, para elencar a sua tese. E na proposta de intervenção, você vai solucionar, vai amenizar esse problema que você mencionou no seu desenvolvimento, certo? E aí, lembrando por que o tema é um problema, porque você vai ter que solucionar. Então, sempre pensa isso. Ah, não entendi o tema. Pensa sempre nisso. Como identificar aquilo como uma situação negativa na sociedade. Que isso, a Luma está Gostou? muito feliz com esse corte. Muito bom. Muito bom. E aí eu vou trazer esse desafio também. Já que a gente entrou na lógica do 1 minuto, foi bom. Foi bom. Que a gente falou de um monte de coisa. Deb, pensando nessa estrutura ali da pessoa que vai praticar, você vê, assim, algum contexto histórico e social interessante para sair do óbvio que você não costuma ouvir dos alunos falarem? Porque eu acho que tem muita coisa que os alunos falam sempre. Sim. Ao seu ver, temos algum contexto realmente interessante que as pessoas geralmente negligenciam e que poderia ser mais utilizado? Então, eu acho que tem muitos, né? Porque eu acho que os alunos, como a gente já falou aqui, né? Como a gente diagnosticou aqui, no geral, os alunos acho que ficam muito presos à ideia de citações, né? Então, todos os argumentos, todos os conhecimentos que vocês adquirirem em aulas de geografia, de história, de filosofia, sociologia, atualidades, músicas que vocês ouviram, filmes, séries, podem servir como argumento, pode servir como até mesmo criação de uma tese, desde que você tenha a criatividade necessária, né, essa capacidade mesmo de conseguir relacionar essas coisas e, obviamente, respeitando a estrutura, respeitando o que de fato a problemática está sendo levantada, o tema está falando. Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar fazer o seguinte, sair de citações e tentar ser mais criativos nas argumentações, porque no geral a gente fala o quê? Sociologia, Durkheim e cultura. A gente pode trazer outros pensadores. Eu citei vários aqui, né, durante o nosso videocast. Pierre Bourdieu, Darcy Ribeiro, Manuel Castells, vários outros que talvez a gente não pense tanto assim de primeira, mas que são muito úteis para diversos temas. O estoicismo voltou muito forte, né? Tem Muito, muita gente falando muito. e não é tão citado, né? Pode citar o estoicismo, pode citar o Nihilistas. niilismo de Schopenhauer ou de Nietzsche, Nietzsche, sabe? Você pode ser criativo. Por exemplo, quando fala de filosofia, a Bruninha falou, identificou. Ari. Platão e Aristóteles. Ari. É mito da caverna e Aristóteles, mas dessa mesma maneira de falar sobre a não-verdade ou a aparência, você pode falar sobre Nietzsche, a ética nietzschiana, sobre Schopenhauer, sobre os estoicos. Você pode falar com outros pensadores, né? Falar, não seria o termo certo, argumentar
com outros pensadores. É o Orme esperto, né? A gente sente vontade de usar vernáculos melhores. Você não quer, né? Você quer lustrar, né? É. Você quer lustrar seu vocabulário. E eu tendo a usar o vernáculo correto sem parecer vilipendiado. E, enfim. Tá conseguindo, com Vamos lá. certeza. Pergunta para Rafael Ormes, já Sim. nesse tom de finalização aqui, que a aluna está ficando feliz, que vai dar certo. Ormes, de novo, a pessoa que vai treinar, você vê alguma estrutura, ou algum segredo, ou algum caminho para a pessoa fazer uma boa proposta de intervenção? Tem algum ali, tipo, faz isso que te ajuda muito? Então, vamos lá. A primeira coisa, claro que a proposta de intervenção ela tem que ter especificações de quem vai fazer aquilo, como vai fazer aquilo. Não estou pensando em qual. Tem uma proposta, você vai dizer quem vai executar aquilo, como. Você tentar minimamente descrever o processo de funcionamento daquela proposta. Só que o importante é que a sua proposta ela tem que dialogar com o que você problematizou. Sim. Então, lembrando o primeiro tema, se eu não me engano, que era alguma coisa de educação, eu falei, o primeiro parágrafo a gente fala sobre a questão do imediatismo, da necessidade das pessoas que eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Sim. Eu vou me preocupar com estudo para mim vira uma coisa supérflua, que é uma pena, porque você Sim. limita a capacidade futura de progresso da pessoa, né? De capacitação técnica e por aí vai. Então, assim, eu tenho que ter uma proposta de intervenção que dialogue com isso que eu problematizei. O outro parágrafo que eu comentei tinha a ver com... Qual foi aquele outro argumento que eu tinha falado? Quando eu falei de educação. Um foi sobre a necessidade de a sobrevivência. necessidade, e o outro, agora eu não lembro qual foi. Eu tenho que criar uma proposta que dialogue com efetivamente... lembrei. Falta de um plano nacional de educação. Pô, eu estou dando toda a deixa para você depois. Então, de repente, você pode falar de um plano nacional de educação que inclua, inclusive, medidas que sejam assistenciais, né, para essas pessoas poderem priorizar a educação e não tem como prioridade ter que sobreviver. Mas isso custa. Pô, acredite, existe muito mais coisa no Brasil que custa e que não tem efeito positivo nenhum para a nossa sociedade. Custa caríssimo muita coisa nesse país que não serve para nada. Então, assim, custa, mas é a forma que você É uma coisa que encontra. vai voltar em Exatamente. progresso econômico, cultural, intelectual. Lembrar qual das medidas vai ter um impacto imediato, qual das medidas vai ter um impacto de longo prazo, entendeu? Você tem que especificar esse tipo de coisa, tá? Não tem espaço. Poder de síntese, isso você treina. Aí a gente não está conversando sobre treino, está conversando sobre o que tem que ter na sua proposta de intervenção. Que isso? E agora, eu queria falar uma coisa. Semana do Enem. Luma, prepare-se. Por quê? Porque na véspera do Enem a gente tem um encontro mais que marcado. Por favor, você sabe que na véspera do Enem... Onde nós estaremos, Luma? Onde? No nosso aulão. E a Luma acabou de descobrir que aqui no link da descrição vai ter também um link para quem vai assistir o aulão agora, sábado, dia 12 de novembro, véspera do Enem. Vai ser um aulão em que a gente vai pegar os principais tópicos, assim como a gente está fazendo em todo o videocast, em toda a revisão, só que nós vamos fazer aulas curtas. Então vamos fazer aulas ali de 20 minutos. A gente vai divulgar as aulas, você vai ver vários tópicos e não preciso nem falar que redação vai estar fortíssima nesse dia. A gente vai trabalhar todas as áreas que caem no primeiro dia, então humanas e linguagens estarão bombando ali, mas redação vai ter... esqueci, usei bombando perto do Ormes. Estarão em foque, mas redação terá o seu espaço de privilégio frente à organização do evento. Certo? Usei bonito. Gostou, Luma? Gostou? Luma, a gente tem mais quanto tempo para fechar o podcast de hoje? 40 minutos? Sim que é bom. Sim que é bom. Eu perguntei 40, ela falou, vocês têm 7,5. Vamos lá! Vamos lá. Então, assim, pra gente entrar na reta final, eu gostaria de pedir para vocês, nessa semana, é uma semana tensa, uma semana ansiosa, é uma semana em que a gente está nos ajustes finais, certo? A gente está passando o som, a gente está aquecendo para entrar em campo, certo, Luma? É isso. Sim. O jogo está marcado, a gente já está no estádio, a torcida está gritando e a gente está aquecendo. Para a gente finalizar, eu gostaria que vocês enumerassem, numa forma injuntiva. Injuntiva de... Que isso? Formando uma injunção? Dizer o que fazer, instruir, Que dar o Gost- comando. Gostou? Você Eu fui guardou a bem? palavra. Ele é Eu falei de- interdisciplinar, Ele é né? interdisciplinar. Eu fui bem? Eu tava sentado aí nessa cadeira aí, ó, do lado E ele do me jogo ensinou mente, isso. Eu falei de injunção. É. Ele guardou. Conforme Ormes me ensinou. Que eu falei do uso errado do conforme. Galera usando conforme como se fosse a medida aqui. Agora ele tá usando Não, conforme. conforme tem um sentido de segundo.
Isso. Que isso? Caraca. Inclusive, se você escreve uma dessa, você pode errar na redação e você perde na norma. Tá usando errado. Não, calma. 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 O conforme que você usou agora foi Tava certinho. certo, porque tava vale a certo. segunda, Ah, né? não. Eu tô Tá perfeito. preocupado com isso. Porque se for da conjunção eu tô ali olhando- errada, É. é outra. É outra. É. Não. C4. Não pode. Eu pedi, inclusive, uma estrutura injuntiva para o que vai acontecer agora, tá? Tópicos, separadinho, receita padrão. Da mensagem de tudo que a gente discutiu, que foi brilhante, eu já queria agradecer vocês. Esse momento aqui ele é fundamental, que eu quero que vocês digam aquilo que, na opinião de vocês, é o mais importante, ou foi o mais importante do que a gente disse hoje. É aquilo que ele tem que guardar no coração. Vamos pensar que ele está na porta da prova. Pode ser, Luma? Ele vai entrar agora. Você apareceu do lado dele e vai falar isso no ouvidinho. Você vai falar no ouvidinho, tá? Dele. E eu quero avisar que eu vou terminar o podcast com uma pergunta bombástica aqui para vocês. Vamos lá. Polêmica. Ouvidinho. Vamos começar com a Debbie? A gente começou já com Só o no- Ormes, já começamos com Bruninha. Vamos Hansen, começar com Debbie. falando bem ao pé do ouvido. Seria interessantíssimo se você falasse Vamos lá. assim. Vamos Debbie, você Vamos. apareceu... O aluno está na porta, Debbie. Ele já se despediu de todo mundo. Você vai ser uma voz em seu ouvido. Debbie, eu tô na porta te esperando. Tô indo! Ô, Paulo Coelho, tu sentiu? Tu sentiu a sucessão de efeitos sonoros? Eu achei fantástico. Sucessão. Pra Debbie. que Augusto Cury tem a gente que tá fazendo essa sonoplastia? Eu achei agora que criamos uma Guerra Fria desnecessária. Criamos uma desnecessária Guerra Fria aqui. Mandar um beijo para Augusto, né? Olha Beijo, só, Augusto. Debbie, ouvidinho. Hora da prova. Porta. Ele tá entrando, ele tá olhando a sala dele. Ele só tá com identidade e caneta na mão. A sua voz apareceu, Debbie. Vai. Bom, gente, relembrando que a gente pode usar filosofia e sociologia para enriquecer o vocabulário e para construir uma argumentação mais potente, né, mais forte, sem precisar usar citações vazias, né, ou citações que você decorou desesperadamente para apenas jogar ali de forma descontextualizada. Então, eu acho que relembrar que isso é muito importante, tá? Filosofia e sociologia, só se você se sentir seguro, se você souber o conteúdo e de fato for né, couber ali no tema, tá? E, assim, também lembrar, gente, que não existe só filosofia, sociologia, história, geografia. A gente sempre fala isso, né, pra vocês, né, que a importância de usar isso na redação, mas vocês lembrarem também de coisas da cultura pop, por exemplo, tá? Se você, por acaso, se sentir, sei lá, não se sentir seguro falando sobre estoicismo, falando sobre Nietzsche, ou não souber escrever o nome, não tem problema, você usa de alguma maneira, sei lá, traz um conceito, uma ideia para enriquecer o vocabulário e argumenta com uma série, com um filme, com um livro que você leu, tá? Mas sempre lembrar que a argumentação, saber falar sobre aquilo é mais importante do que jogar uma citação solta. Isso vocês não podem fazer de forma nenhuma. Que isso? O pé do ouvido agora ficou como? Fico imaginando a galera botando Peppa Pig, Backyard, hein? Casimiro. Barney o dinossauro, imagina? Redação de empatia, eu amo você, você me ama. Porra, Barney. Bonito. Eu acho que Imagina. tá Somos uma família contextualizado. feliz. Acho que tá Maravilhoso, contextualizado. gente. Maravilhoso, E Barney. para mostrar meus vernáculos, eu vou pedir que Ormes não fique circuncisfláutico. Eu vou deixar Bruna passar à sua frente e falar agora, Total. tudo bem? Obrigada. Você que manda, presidente. Não fique macambúzio. Bruninha, Olha, eu tô esse é com o dificuldade momento. de entender esse vocabulário. Tá? Eu vou ter que É procurar porque eu depois. já me preparo quando eu vou encontrar Rafael Ormes. Eu fico lendo ali. Já existe um preparo prévio, né? É lógico, é quase uma rapisódia. Eu não quero viver um emódio quando eu encontro com ele. Ok. Bruninha, você apareceu agora, pé do ouvido do aluno. Ele tá ali, ó. Inclusive, ele tá sentado na sala já, esperando a prova chegar. Sua voz vai chegar, um sopro no ouvido dele, mensagem final, o que você achar mais importante. Começa pela redação. Não vai deixar a redação para o final. Lê atentamente a frase tema, destaca as palavras-chave, utiliza isso no seu texto, pensa na sua tese, ela vai ter, assim, a definição para o seu texto bem-sucedido. Define o seu posicionamento sobre aquilo e pensa sempre em como argumentar. Na hora, não sei o que utilizar, dá uma olhadinha na coletânea de texto, tenta relacionar com outros conhecimentos que você sabe, assim como a gente fez aqui, e vai dar tudo certo, eu garanto. Que Tentei isso? ser sintética em 1 minuto. Você foi ótimo, foi um sopro de alívio sopro para de aquele alívio. aluno. Foi maravilhoso. E agora, vamos, né, às dicas finais de Rafael Ormes,
Ormes, vozinha no pé do ouvido, com a voz que você quiser, com a entonação que você quiser, você tá Ok. livre. Ele tá fazendo um biquinho de que vai... Não, fazer Vai. bom. Pezinho do Eu não ouvido. consigo, começa a rir. Eu não me levo a sério. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Fala, perdão. Pezinho do ouvido, achei Dá pra maravilhoso. editar essa parte? Vai. Mesmo que der, não vão. Não acho, vão. acho que esse é o segredo. O Paulo Coelho tá ali, escrevendo Alquimista 2 e te ouvindo. Ó, vamos lá. Eu desconcentrei o Ormes na hora da fala final dele. Fala. Achei isso errado. Rafael Ormes, pezinho do ouvido, mensagem final, sopro de esperança. Vai. Mais importante do que você ter ideias mirabolantes, argumentos fantásticos que você tira da cartola do mágico, né? É você entender uma coisa. Não me adianta uma ideia incrível se eu não souber transformar a ideia em palavras. Se eu não conseguir expressar a ideia em palavras. Então, a forma do texto não é forma, nossa, Olavo Bilac, Machado de Assis. Não. Se você não for capaz de organizar o seu texto com boa seleção vocabular, organização da frase, uso de conectivos, não repetição de palavras, né? Repetição lexical. Se você não for capaz de dar uma forma para a sua ideia genial não vai ter adiantado de nada. Nada. Se você não consegue transformar a ideia em palavras, você não vai conseguir ser bem sucedido. Então, não pense tanto em ter ideias incríveis. Pense em escrever bem, com fluidez, com clareza, com coesão. A forma do texto, não estou dizendo que a forma tem que ser priorizada, não estou dizendo isso, mas ela é muito importante para que você pegue as suas ideias e materialize em palavras. Não me adianta uma ideia genial que você não consegue botar no papel. Que isso? E agora, eu quero falar que no final eu vou lançar uma pergunta aqui que todo mundo quer saber. Era uma pergunta intensa. Mas antes, eu gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês. Foi incrível, passa rápido. Já acabou. Passou. É rápido. impressionante. E eu queria dar espaço a vocês divulgarem suas redes sociais, se vocês fazem algum projeto, se vocês estão envolvidos, enfim, no que vocês acharem interessante nesse momento. Momento merchan, vambora! Bora! Vambora! A Luma, inclusive, está ali preparando a descrição do vídeo. Vamos lá. Vamos começar. Deb, vamos manter a ordem. Podemos começar por você? Deb, arrase. Tô envolvida com a maternidade, com a docência, já é coisa dessa. É. Cuidando de 2 cachorros, Nino e Naná. Não está vendo agora porque são cachorros, mas eu queria muito mandar beijo pra eles mesmo É assim. Nino e Naná? Beijo, Nino e Naná. Sim, Nino e Naná. Inclusive, gente, curiosidade, Naná é pra Naná do Descomplica mesmo. Tá? eu ia perguntar isso Parece- agora. É Naná de Naná. Parece aquelas missões de alfabetização. Naná, nené, Nininha. nininho. Eu tô adorando esses nomes, muito bom. O que aconteceu com o neném, O meu então? Instagram, Tem o neném, que é o bebê, né? Tem um bebê. @prof_Deb com Y Andrade. É isso. Que Vai isso, aparecer hein? pra galera? A galera Vai aparecer. Vai aparecer? Ou então pede pra Luma botar no link. Tudo A Luma vai surtar. A Luma vai surtar. Bruninha, pronta? Projetos, eu já tô pronta, mas assim, projetos, eu tô fazendo mestrado, gente, então não tô tendo muito tempo de ter muitos projetos, não, né? A Chocado. Deb tá com um filho, eu tô com o meu outro filho quase É. nascendo, então deixa aí a dissertação, não quero mais falar sobre isso. Senão eu vou chorar. fala. Não, talvez eu tivesse que estar escrevendo agora, talvez, não sei, não quero falar sobre isso. E a minha rede social é @brubasile, BASLE. É um nome esquisito? Mas é o que eu tenho, né, gente? Então eu tenho que me acostumar. Ah, tem um monte de gente esquisita em casa também. É. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, Rafael Ormes. Ó, projeto é trabalhar no Descomplica, né, gente? É uma com grande certeza. oportunidade pra gente. Mas gostei de Bruno falar que tá fazendo mestrado, ver se eu tomo vergonha e faço o meu, que eu fico enrolando, só vivo dando aula. Gente, adoro o trabalho, hein? Galera do RH, eu tô feliz com o trabalho. Não precisa diminuir a carga horária, não. Importante destaque. Ih, tá querendo mestrado. Tô bem trabalhando. Mas o Descomplica, meu Instagram é Rafa com PH, _Ormes. Pra quem gosta de mitologia, tipo Hermes, só que com a letra O, tá? Se você puser Ormes, você me acha lá. Eu boto dica de português lá, de vez em quando. Ai, que É bem muito legalzinho. bom. Nossa, eu sou super fiscal. Galera de site de jornal, nossa, Odeia, te matou. odeia. Eles deveriam odiar quem deu aula de português pra eles, né? Porque eles O estão errando um monte de revisor coisa. que tá faltando, Eu não estão faço- contratando revisor. Eu faço a minha parte, né? Essa galera aí, eu não sei. Eu ia falar uma coisa parecida. O meu Instagram, meu TikTok, @HansenOficial,
Eu ia falar Hansen, tipo aquela banda Hanson, só Hanson. que com E. Estava no Brasil. Estava no Brasil. Só que o Hermes vai lá e faz logo uma referência hermética. Aí a minha ficou muito a palavra pop. hermética vem de Hermes, você É sabe por quê, lógico, né? eu me Mas a preparo sua para é falar com você. popular, a sua... A minha é pop. Então você me acha no @Hansen Oficial. Eu boto pequenos vídeos com pequenos conteúdos e pílulas super rápidas para você entender alguma coisa de forma muito direta. As crianças ainda aparecem? As crianças aparecem em invasões. Exploração da mão de obra Super infantil, divertido, hein? hein? Podia ter sido um tema aí. Não é? 11º do dia. Queria agradecer você que está com a gente na revisão das estrelas. Não perca o nosso link da descrição, que a Luma vai preparar o quê? Link para e-book dos Super Tópicos, link para redação, link para inscrição, para você estar com a gente no aulão na véspera do Enem. E agora, para fechar, eu vou terminar com a pergunta que muita gente quer que eu faça. Recebi milhões de mensagens. Perguntar para vocês. Na redação do Enem, eu posso citar Casimiro? Pode, óbvio, filho. Pertinente ao tema. Tudo tem que ser pertinente ao tema. Pertinente ao tema, se quiser esse Se for Tá um ali. tema sobre o impacto dos digitais influencers na sociedade. influencers. Que isso? Pode, então? Pode. Então vou mandar um Pode. beijo. Mandou essa? Mandar Meteu um- essa? Meteu, é. Vou mandar um beijo pra Casimiro. Luma, Beijo, obrigado. Casimiro. Paulo Coelho, que Beijo. fez isso aqui acontecer. Um beijo, obrigado. Todos vocês, um beijo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.